Opa! Bom dia a todos! Eu estava aqui panacando, estava brasiliando. Sem som, minha querida Gnoma. Brincadeira, saudade. Amados, bom dia! Mais um dia de leitura dinâmica, nós vamos começar aqui. Viemos do Liderança 514, 5h14 da manhã, falando sobre a adaptação no nível social, você com o outro, como liderar essa adaptação. Passamos uma aliança ativa. Ativamos nossa identidade no dia de hoje, dia de raio verde, mestre Hilarion. Raio da cura, da prima verdade, da primeira verdade, primaveris. E trabalhamos a nossa purificação nos 4 elementos. Foi incrível todo o trabalho. E depois falamos sobre Geliel, Salmo 21, sobre a justiça, sobre vitória, sobre o inteiro. Passamos um pouquinho aí sobre essa questão tão polêmica hoje de relações abusivas, né? Se pressupõe uma relação abusiva do masculino com o feminino, né? Quer dizer, com o homem com a mulher, né? Mas esquece que isso se dá dos dois lados, de lá para cá, daqui para lá. E o interessante é pensar, inclusive no livro que nós estamos lendo, como não entrar nesse lugar. E se ao entrar, a sua responsabilidade de ter entrado naquele lugar. Isso é muito importante de estar observando, né? E esse livro traz uma pitada desse lugar. Vamos para mais 30 páginas do livro. Luzia Solange, por favor, pau na máquina, querida. Vamos lá, vamos ler, vamos ver o que nos traz, o que nos surpreende esse sagrado livro. Parte 6. Aplicações. Na parte 6, você vai ver as muitas aplicações das 3 estratégias QP para melhorar o trabalho e a vida pessoal. O capítulo 9 mostra brevemente a grande diversidade e abrangência dessas aplicações. Os capítulos 10 a 12 incluem um estudo detalhado de caso em cada um, para dar a você uma imagem clara de como colocar o que está aprendendo em prática. O capítulo 10 acompanha um líder que dá uma virada na empresa ao aprender primeiro a aumentar o próprio QT e depois o da equipe. O capítulo 11 segue um casal em meio a um grande conflito enquanto eles aprendem a transformá-lo em oportunidade de fortalecer o relacionamento. Esse estudo de caso também inclui uma discussão sobre reduzir conflitos dentro de equipes. O capítulo 12 acompanha uma equipe que aplica princípios P nas vendas. Também inclui uma discussão da aplicação do QT para motivar e persuadir em geral. Capítulo 9. Aplicações no trabalho e na vida. Aumentar o QT tem muitas aplicações. Neste capítulo, vamos olhar brevemente para a utilização de técnicas QT na construção de equipes, no equilíbrio entre trabalho e vida, na criação de filhos, na melhoria de suas habilidades, na resolução de problemas complexos, na descoberta de significado e propósito, no trabalho e na convivência com pessoas difíceis, em prol da saúde de fazer dieta, no gerenciamento de estresse e no desenvolvimento de outras pessoas. Construção de equipes. O QT de uma equipe não é necessariamente a média de QT de seus indivíduos. Um grande líder pode construir um alto QT de equipe composto de membros com QT mediano. Isso significa que os integrantes se sentem mais positivos enquanto estão nela do que quando estão fora dela. Da mesma maneira, você pode ter uma equipe de QT baixo composta de indivíduos com QT alto que não conseguem deixar de se sentir para baixo pelo vórtice negativo que desperta seus sabotadores. A maior parte dos retiros e das atividades tradicionais de construção de equipes cria breve euforia e positividade dentro dela que desaparece logo depois do evento. Isso acontece porque essas atividades usam elementos artificiais designados para forçar as pessoas a agirem de formas positivas e temporariamente deixarem os sabotadores de lado. Por exemplo, se você está no alto das cordas em um curso de cordas com um membro da equipe que despreza, você não tem outra escolha além de deixar o desprezo de lado e colaborar com ele para encarar o desafio à frente. Esse pode ser um momento empolgante de uma parceria que faz bem. O problema é que seus sabotadores estão à espreita atrás do ambiente fabricado do retiro. O sabotador não foi permanentemente identificado nem enfraquecido. Nem seu sábio foi fortalecido. Você não ergue um halter pesado algumas vezes e pensa que tem um corpo musculoso para a vida toda. Se seu crítico estava desprezando seu membro da equipe antes do retiro, esse desprezo provavelmente vai voltar de uma forma diferente depois dele. Nos capítulos 1 e 8, discutimos pesquisas que mostram uma forte ligação entre QT e desempenho. A forma sustentável de construir uma equipe de QT alto requer um foco duplo. 1. Ajudar os membros da equipe a aumentar os QTs individuais. E 2. Treinar a equipe para prestar atenção ao canal QT durante as interações. Para ajudar as pessoas a se concentrarem no canal QT durante interações de equipe, eu às vezes faço a seguinte pergunta: se um alienígena que não entendesse sua língua testemunhasse essa
Interação entre Kate e Carol, ele avaliaria como uma troca de energias positiva, negativa ou neutra. O alienígena teria mais facilidade em se concentrar na energia invisível do canal QP, porque não se distrairia com o processamento de fatos e detalhes comunicados no canal de dados. Por exemplo, Kate podia ter se virado para Carol e perguntado: Cara, o que levou a esse erro no projeto? Em uma equipe de QP alto, quando Kate está fazendo perguntas, ela está no cérebro QPI no modo do sábio. Está explorando e sendo curiosa quanto ao que deu errado, para que possa aprender com isso, ou para que a equipe possa desenvolver uma solução inovadora para evitar que isso se repita no futuro. O observador alienígena teria captado a energia e as emoções de curiosidade e exploração no canal QP, vindas tanto de Kate quanto de Carol. Em uma equipe de QP baixo, Kate poderia ter dito exatamente as mesmas palavras no canal de dados. Cara, o que levou a esse erro no projeto? No entanto, o crítico teria estado na cabeça de Kate dizendo essas palavras. No canal QP, o alienígena em visita captaria desprezo ou culpa partindo de Kate, e talvez uma atitude defensiva partindo de Carol. O crítico de Kate provavelmente teria despertado automaticamente os sabotadores de Carol. Qualquer pessoa que prestasse atenção ao canal QP teria reparado nessa troca de energia, e teria sentido o vórtice negativo da equipe. Podemos melhorar só aquilo que observamos. A troca de informações no canal QP permite que as pessoas comecem a sair do vórtice negativo coletivamente, em vez de serem vítimas constantes da força invisível dele. Observar o canal QP é mais fácil se todas as pessoas da equipe estiverem executando uma ou mais das 3 estratégias QP para aumentar os QPs individuais. Em seu próximo retiro de equipe, separe um tempo para discutir os conceitos QP e pedir que cada pessoa identifique seus próprios sabotadores. Alguns líderes se preocupam antes de retiros assim com 1 ou 2 indivíduos que são particularmente difíceis, alheios ou relutantes em admitir seus próprios defeitos. Como nenhum indivíduo é destacado para falar o que há de errado com ele, todos participam da discussão QP intensamente. Até hoje, nunca encontrei um único membro de equipe que alegasse não ter sabotadores e se recusasse a identificar os seus durante um retiro de equipe. Imagine o grande impacto de quando membros de equipe identificam como costumam atirar em seus próprios pés e nos da equipe. Imagine-os fazendo isso sem vergonha, culpa, acusação nem atitude defensiva. O poder da conversa QP é que leva todos a um ponto de curiosidade sobre como podem melhorar a si mesmos, em vez de se concentrar em como uma pessoa deve mudar. Isso ajuda a equipe a mudar de um cérebro sobrevivente coletivo para um cérebro QP coletivo. Para prolongar o momento do aumento de QP da equipe para além do retiro, peço aos membros que acrescentem um pequeno relatório QP à reunião semanal de equipe. Cada membro inclui alguns itens que tratam de sucessos e fracassos relacionados ao desenvolvimento QP na semana anterior. Isso pode incluir momentos em que os sabotadores atrapalharam, ou quando empregaram com sucesso os poderes do sábio e salvaram o dia. Tanto as histórias de sucesso quanto de fracasso acrescentam ao aprendizado e ao compromisso de todos os membros de permanecer na prática QP. Lembre-se de que, assim como a boa forma física é questão de prática diária, a boa forma QP também. Um relatório QP acoplado à discussão semanal da equipe garante que o aumento do QP coletivo dure o bastante para elevar a pontuação QP ao vórtice positivo. Quando isso acontecer, o QP alto da equipe vai sustentar a si mesmo. Como empurrão adicional ao QP da equipe, muitas equipes seniores em indústrias tão diversas quanto manufaturas e bancos começam as reuniões mais longas de equipe com alguma espécie de exercício de ativação do cérebro QP. Isso ajuda todos a já começarem correndo, com o sábio no banco do motorista e as vozes dos sabotadores silenciadas. Equilíbrio entre trabalho e vida. O equilíbrio entre trabalho e vida costuma ser interpretado em termos de quanto tempo é passado no trabalho em comparação ao tempo passado com a família e resolvendo assuntos pessoais. Apesar de ser desejável criar uma alocação de tempo mais equilibrada, você pode instantaneamente melhorar seu equilíbrio entre trabalho e vida estando em seu cérebro QP enquanto participa de qualquer coisa que esteja fazendo. A abordagem QP ao equilíbrio trabalho-vida se concentra não apenas na quantidade de tempo, mas, o que é ainda mais importante, na qualidade de tempo que você passa no que é importante para você. Quando entrevisto os filhos e os cônjuges das pessoas que treino, eles costumam reclamar que o smartphone é o terceiro elemento do relacionamento entre eles que recebe maior atenção quando estão juntos. Embora estejam passando bastante tempo juntos, o impacto desse tempo no relacionamento não é muito positivo. Uma hora passada com seu cônjuge ou seu filho enquanto você está no modo do cérebro QT e completamente presente tem um impacto mais positivo no relacionamento do que um fim de semana inteiro com eles enquanto você sofre nas mãos dos seus sabotadores e do fluxo de pensamentos. Lembre-se de que os sinais no canal QP são mais importantes para um relacionamento do que os sinais no canal de dados. Muitos de nós temos o hábito de dizer "eu te amo" para nossos entes queridos pelo canal de dados, enquanto que estamos comunicando pelo canal QP é tão amoroso e impactante quanto ler uma lista de compras. Pratique estar no modo QP do cérebro com as pessoas que realmente importam para você por apenas 5 minutos e veja o grande impacto que isso causa no relacionamento. Quando você as abraçar, sinta a respiração e até os batimentos enquanto elas estiverem perto. Uma repetição QP, 3 respirações. Quando você olhar para elas, olhe de verdade. As pupilas estão contraídas ou dilatadas. Como a cor ao redor das pupilas muda. Os olhos brilham conforme você desenvolve Dá uma pausinha. uma conversa. Se diz "eu te amo", você realmente sente Compartilhe. Então, queridos, olha que interessante ele colocando aqui algo que eu tinha trazido antes, né? Sobre a vitimização, né? Então, olhar e observar essa questão do QP, né? Como a pessoa está se auto-sabotando e se colocando nessa posição de vítima, né? E aqui ele está trazendo, começando a trazer como é que é essa interação social, como é que se dá mesmo esse lugar. Está falando de um nível de excelência, 72, né? Acima. Não fala de uma questão mediana. Eu gostei disso desse livro, que ele traz esse vórtice num lugar que não é do mediano, cara, 5. É no lugar onde está lá 72 acima, né? Em que a pessoa está. Falei ontem sobre isso com uma pessoa, está com disposição
Um coração leve e formoso para um relacionamento, para você estar realmente se relacionando com alguém. Pode ser intimamente ou não, né? Sem amarras, leve, solto, livre, formoso, né? Então, é isso. Vamos escutar mais um pouquinho. Bora lá, Luzia Solange, por favor. Nós iremos até o capítulo 12, tá? Até terminar o 11, parar no 12, página 127. Sente o calor desse amor no coração ao pronunciar as palavras? O QP pode contribuir para o equilíbrio entre o trabalho e a vida de outras formas. Quando seu sábio está no controle, você não precisa de férias de 2 semanas para se sentir energizado. A não ser que você tenha trabalhado em uma mina de carvão quebrando pedras, sua exaustão não é física, é puramente mental. E a exaustão mental acontece por causa dos sabotadores. O sábio não sabe nada sobre exaustão mental. Você pode aliviar sua exaustão mental instantaneamente a cada vez que muda para o modo do cérebro QP. Você já deve saber disso. Você já recebeu uma ligação de um ente querido que estava distante que imediatamente acabou com sua exaustão? Além de aumentar a qualidade de tempo que você passa fora do trabalho, aumentar o QP resulta em poupar tempo no trabalho para que você consiga alocar mais energia nas atividades externas. Fazer várias coisas ao mesmo tempo freneticamente, o grande vício do século XXI, não é tão produtivo e eficiente quanto fazer uma coisa de cada vez, que é uma tarefa que recebe a ajuda do mais calmo e centrado cérebro QP. Um grupo de cientistas de Stanford demonstrou recentemente que as pessoas que fazem muitas tarefas ao mesmo tempo regularmente com várias fontes de informação eletrônica não prestam atenção, não controlam a memória e nem mudam de uma tarefa a outra tão bem quanto os que preferem executar uma tarefa de cada vez. 32 Ficávamos procurando aquilo em que eles eram melhores, mas não encontramos, disse o professor Eyal Ophir, o líder da pesquisa. Eles adoram uma irrelevância, acrescentou o professor Clifford Nice, um dos pesquisadores. 33 O professor Nice continua. Praticamente todos os executores de multitarefas acham que são brilhantes na execução de muitas tarefas ao mesmo tempo. E uma das grandes descobertas é, sabe de uma coisa, você é péssimo nisso. Acontece que os executores de multitarefas são péssimos em cada aspecto disso. Eles se distraem constantemente. A memória deles é muito desorganizada. Temos medo de estarmos criando pessoas incapazes de pensar bem e claramente. 34 A estranha glamorização da capacidade de executar multitarefas não é a única falsa suposição de sabotador que resulta em perda de tempo no trabalho. Por exemplo, se seu crítico acredita que sem dor não há ganho, você pode ignorar soluções mais fáceis ou não confiar que funcionarão. Ou seu hiperrealizador pode convencer você de que trabalhar mais sempre resulta em mais realizações, mas isso não é verdade. Além de certa quantidade de trabalho e estresse, a produtividade cai, o que significa que trabalhar mais na verdade resulta em produzir menos. Isso acontece em parte porque um estresse maior alimenta seus sabotadores e energiza seu cérebro sobrevivente. Como vimos, o cérebro sobrevivente é otimizado para o perigo iminente, não para a produtividade regular. Criação de filhos. Pode deixar assim. Isso aqui, enfim, há controvérsias, né? Obviamente que toda pesquisa científica, ela tem dois lados, né? Eu sempre digo que o cientista é aquele que prova algo que vai se tornar obsoleto em algum momento. Sempre tem uma atualização da história. Então, isso que ele traz aqui, de você se focar em uma única coisa, é muito antigo, né? É muito antigo. É uma geração em que precisava, não tinha essa capacidade. Hoje, a geração que está nascendo, ela já está nascendo com uma configuração de múltiplas tarefas. Você tem grandes CEOs, como Elon Musk, como, enfim, outros, né? Tantos aí, que são multitarefas e que otimiza o tempo. Isso não quer dizer você perder o foco da história, né? É você ter foco nisso, é você estar fazendo ter múltiplas empresas, enfim, né? Então, eu particularmente não concordo com esse pensamento. Tenho vários estudos, quando a gente escuta, por exemplo, Christian Barbosa, que é um grande, profundo conhecedor e faz todo o trabalho em cima de organização e planejamento, né? A gente precisa estar automatizando bastante coisa, usando o eletrônico a nosso favor, né? Inteligência artificial mesmo, para que a gente possa estar dando conta de múltiplas coisas. Nós vamos viver 8 vidas em uma só. Essa é a proporção. 8 encarnações mesmo. Essa é o sentido da aceleração de todo o tempo. Então, deixar essa ressalva aqui, que é muito importante isso, tá bom? Bora lá. Filhos. A maior parte de nós dá muito duro como pais porque sem querer microgerenciamos nossos filhos.
Trabalhamos incansavelmente para fazer com que estudem e tirem boas notas para poderem estudar em boas escolas, ser excelentes em suas profissões, encontrar um bom companheiro, etc. Achamos que essas realizações vão fazê-los felizes. O problema é que a grande maioria das pessoas com quem trabalhei como coach e que alcançaram todas essas marcas não eram necessariamente tão felizes e viviam vidas muito estressantes enquanto sofriam nas mãos de fortes sabotadores. Se a felicidade e a paz de espírito são o que você quer para seus filhos, sua contribuição mais importante e duradoura seria ajudá-los a construir a base que vai torná-los felizes. O QT. Como pai, minha maior prioridade é me certificar de que meus 2 filhos desenvolvam QTs altos bem acima de 75, antes de chegarem aos 18 anos e saírem de casa, com um forte cérebro QT, eles conseguirão acessar a grande sabedoria do sábio depois de saírem de casa. Os caminhos deles certamente vão fluir depois disso. Eles podem descobrir após alguns anos que escolheram a carreira errada na faculdade, ou podem se perder por um tempo e tirar notas ruins, ou até largarem os estudos. Podem ficar de coração partido no primeiro relacionamento, ou podem falhar horrivelmente no primeiro emprego. A vida vai transcorrer, e nenhuma quantidade de vigilância de minha parte pode protegê-los. Com seus sábios, no entanto, eles vão conseguir superar todas essas circunstâncias negativas, transformar as falhas e os erros em dádivas e oportunidades. Vão conseguir crescer sempre, enquanto também se sentem felizes e tranquilos no processo. Isso não significa que negligencio as outras áreas em que os pais costumam se concentrar, mas aprendi a não sofrer por causa delas. Elas importam, mas não tanto quanto ajudar meus filhos a serem os mestres das próprias mentes, conseguirem acesso à sabedoria mais profunda de cada um. Como essa abordagem aparece no dia a dia? Minha esposa e eu aproveitamos cada oportunidade para lembrar nossos filhos de fazerem algumas repetições P para chegarem a 100. Por exemplo, durante o jantar, às vezes interrompemos nossos filhos e pedimos que façam algumas repetições P dando uma atenção maior às próximas garfadas que vão comer. Às vezes, todos nós fazemos isso como família, fechando nossos olhos e fazendo algumas repetições para maior impacto. Também aproveitamos a mesa de jantar para falarmos sobre as 3 coisas no dia pelas quais somos gratos. A gratidão é um sentimento do sábio, e esse exercício fortalece. Quando jogamos beisebol no parque, de vez em quando faço uma pausa e peço ao meu filho para fechar os olhos e fazer algumas repetições, dedicando um tempo para sentir a luva na mão, a textura, a temperatura e o peso dela. Ou peço que ele sinta o peso do corpo sobre os pés, ou a brisa no rosto, ou subir e descer do peito ou da barriga a cada vez que respira. Quando voltamos a brincar de jogar e pegar a bola, peço que ele faça uma repetição observando o giro da bola até cair na luva e que sinta o impacto e o som dela batendo na luva. Na primeira vez em que ele fez isso, ficou impressionado por ter visto as pequenas partículas de poeira que subiram da luva quando a bola bateu. Ele parou de ficar tão inquieto e assumiu uma forma física mais graciosa quase imediatamente. Ensinar seus filhos sobre o sábio e os sabotadores tem impacto duradouro. Você pode inicialmente querer limitar isso à discussão de um sabotador, em vez de explicar sobre o crítico e seus sabotadores cúmplices. Crianças até mesmo com 10 anos são perfeitamente capazes de entender e usar o conceito. O filho do meu cliente que batizou o próprio crítico de fazedor de cocô tinha apenas 11 anos quando o pai lhe descreveu o conceito. Depois que você ensina a seu filho os aspectos básicos do sábio e dos sabotadores, você pode então transformar muitos dos desafios diários em oportunidades para reforçar o conceito. Em vez de digitar que ele deve fazer A em lugar de B, você pode perguntar que voz na cabeça dele vota em qual opção? Mostre para seu filho que sempre há vozes e escolhas, e que sempre há consequências para cada uma. Permita que ele siga as influências dos sabotadores e sofra as consequências, desde que você sempre faça uma análise isenta de culpa no final, e transforme a situação em oportunidade de aprendizado. Assim, você para de microgerenciar seu filho e o ajuda a desenvolver o tão importante QT. Melhoria das suas habilidades. Você pode melhorar seu desempenho nos esportes significativamente desenvolvendo seu cérebro QT e enfraquecendo seus sabotadores. Tive uma surpreendente experiência com isso. Quando eu estava crescendo, nunca toquei em uma raquete de tênis. Quando estava em Stanford, fui inspirado pela reputação mundial do programa de tênis da faculdade e da equipe e decidi fazer aulas. No entanto, depois de 2 anos de treinos, eu ainda estava em um nível intermediário baixo e decidi parar. Fiquei frustrado pelo progresso lento. 15 anos depois, em férias de verão, um amigo que era um jogador de tênis relativamente bom ficou insistindo para que eu jogasse com ele. Depois de múltiplos avisos de que eu não tocava em uma raquete de tênis havia 15 anos, de que eu não era do nível dele e de que o entediaria, concordei em jogar. Quando começamos o jogo, fiquei impressionado com meu desempenho. Eu estava jogando em um nível bem superior ao que jogava 15 anos antes. Meu amigo disse que ficou impressionado com a precisão da minha forma e meus lances com a raquete. Acabei percebendo que, nos 15 anos que se passaram, desenvolvi grande força no meu cérebro QT e enfraqueci meus sabotadores. Isso significava que eu podia concentrar minha atenção integral na bola, na rede, na raquete e na memória muscular da ocasional raquetada perfeita. Não havia sabotadores para me deixarem preocupados com meu desempenho nem me distraírem com outros pensamentos e sentimentos. A melhora no meu jogo que resultou disso foi impressionante e completamente inesperada. Na próxima vez em que você jogar seu esporte favorito, prometa a si mesmo fazer o máximo de repetições que puder bem antes e durante o jogo. Isso pode tomar forma de sentir a temperatura, a textura ou o peso do taco ou da raquete durante algumas respirações, de ver o giro da bola quando ela for em sua direção, de sentir a brisa no rosto ou de apenas observar sua respiração sempre que puder durante o jogo. Quando você ouvir as vozes dos sabotadores ou deixando ansioso quanto a seu desempenho, rotule-os e deixe-os de lado. Atletas que vivenciam a sensação de força total estão usando os poderes QT. Eles relatam um sentimento repentino de calma e relaxamento profundos, uma sessão do fluxo de pensamentos e foco laser na bola e cesta ou no que o jogo requer. O foco é tão puro que eles quase vivenciam tudo em câmera lenta e podem até prever intuitivamente o que vai acontecer depois. Essas são todas experiências do cérebro QT. Esses atletas não costumam saber como chegaram lá e nem como repetir a experiência. Agora você sabe. Resolução de problemas complexos. Dá uma paradinha. Você já teve uma experiência em que a neblina some e a resposta de um problema complexo de repente surge na sua cabeça? Esses são momentos em que seu cérebro QT finalmente surge em sua embaralhada mente racional e no ruído dos seus pensamentos para mostrar o caminho. A maioria das pessoas vivencia esses Dá momentos uma enquanto está pausa. tomando banho, fazendo atividades físicas ou caminhando na natureza. Isso acontece porque essas atividades, que são cheias de estímulos físicos, concentram sua atenção nas sensações do corpo, que ativam o cérebro QT e silenciam os sabotadores. Agora você sabe como procurar momentos de clareza quando quiser. Cientistas de computação trabalham com 2 tipos de computador: computadores seriais que agem mais como lado. Então, queridos,
Quero trazer um relato aqui que é importante, né? No caso da dança, que foi o que eu pratiquei como esporte, né? Que é um esporte. No caso da dança, existe algo na dança que precisa acontecer para que a pessoa dê conta de fazer aquilo que tem que ser feito, que é ela antecipar o movimento. Se ela não antecipar o movimento, ela não vai conseguir dançar. Estou falando coreograficamente, a dança profissional, enfim, dança criada pela humanidade. Então, se você vai fazer isso aqui e isso aqui, quando você faz isso aqui, na sua memória, já tem que estar esse movimento aqui. Você não pode pensar agora o que eu vou fazer, passou o tempo da música. Não tem jeito. Você tem que fazer isso aqui já pensando que vai vir o outro, já pensando que você vai fechar a mão. Você antecipa o movimento. Isso é foco total. Foco total na história, né? E isso vai se refinando, porque você fez esse movimento, né? Aqui não tem que estar estático, não pode estar parado. Isso é algo que eu trabalhei muito com meus bailarinos, né? Você fez isso aqui, ó, esse movimento que vai acontecer aqui, ele já tem que estar acontecendo em micromovimentos, sem ninguém nem perceber para chegar aqui. Parece que está parado, mas os músculos estão ativos já nessa direção. Isso é uma loucura, cara, que eu estou dizendo. Bailarina é uma doideira. Você está aqui, ó, você está fazendo esse movimento. Isso aqui, ó, ele já, quase como isso aqui, já está acontecendo, ó, para que ele venha aqui. E isso tudo tem que estar lento na sua memória. É isso que ele falou agora. De tal forma é o foco, e como você está direcionando a coisa, que você vê isso tudo acontecendo numa câmera lenta, a história, pela repetição. Então, isso replicando para a nossa existência, né, é a mesma coisa, você construir um prédio, você construir um projeto, você construir aqui, né, a leitura precisa do verbo precisar, né? Ter esse lugar, entende? Do foco. Independentemente daqui, é isso que eu disse, muito. Eu estou aqui, mas já estou na minha reunião de tráfego depois. Já estou olhando o próximo tema do que vai acontecer. Eu não estou aqui bestando, o que esse cara está falando, e o resto não está acontecendo. Não, tem um monte de coisa acontecendo. Eu tenho 4 links abertos aqui. E estou escutando vocês e estou vendo uma outra coisa aqui, estou já agitando e já estou vendo minha agenda. E tudo ao mesmo tempo. Tudo aberto na história. Ok? Vamos lá. Tem que voltar um pouco aí ali a... E microgerenciar seu filho e o ajuda a desenvolver o tão importante QP. Melhoria das suas habilidades. Você pode melhorar seu desempenho nos esportes significativamente desenvolvendo seu cérebro QP e enfraquecendo seus sabotadores. Tive uma surpreendente experiência com isso. Quando eu estava crescendo, nunca toquei em uma raquete de tênis. Quando estava em Stanford, fui inspirado pela reputação mundial do programa de tênis da faculdade e da equipe e decidi fazer aulas. No entanto, depois de 2 anos de treinos, eu ainda estava em um nível intermediário baixo e decidi parar. Fiquei frustrado pelo progresso lento. 15 anos depois, em férias de verão, um amigo que era um jogador de tênis relativamente bom ficou insistindo para que eu jogasse com ele. Depois de múltiplos avisos de que eu não tocava em uma raquete de tênis havia 15 anos, de que eu não era do nível dele e de que o entediaria, concordei em jogar. Quando começamos o jogo, fiquei impressionado com meu desempenho. Eu estava jogando em um nível bem superior ao que jogava 15 anos antes. Meu amigo disse que ficou impressionado com a precisão da minha forma e meus lances com a raquete. Acabei percebendo que, nos 15 anos que se passaram, desenvolvi grande força no meu cérebro QP e enfraqueci meus sabotadores. Isso significava que eu podia concentrar minha atenção integral na bola, na rede, na raquete e na memória muscular da ocasional raquetada perfeita. Não havia sabotadores para me deixarem preocupados com meu desempenho nem me distraírem com outros pensamentos e sentimentos. A melhora no meu jogo que resultou disso foi impressionante e completamente inesperada. Na próxima vez em que você jogar seu esporte favorito, prometa a si mesmo fazer o máximo de repetições QP que puder bem antes e durante o jogo. Isso pode tomar forma de sentir a temperatura, a textura ou o peso do taco ou da raquete durante algumas respirações, de ver o giro da bola quando ela for em sua direção, de sentir a brisa no rosto ou de apenas observar sua respiração sempre que puder durante o jogo. Quando você ouvir as vozes dos sabotadores o deixando ansioso quanto a seu desempenho, rotulhos e deixe-os de lado.
Atletas que vivenciam a sensação de força total estão usando os poderes QT. Eles relatam um sentimento repentino de calma e relaxamento profundos, uma sessão do fluxo de pensamentos e foco laser na bola e cesta, ou no que o jogo requer. O foco é tão puro que eles quase vivenciam tudo em câmera lenta, e podem até prever intuitivamente o que vai acontecer depois. Essas são todas experiências do cérebro QT. Esses atletas não costumam saber como chegaram lá, e nem como repetir a experiência. Agora você sabe. Resolução de problemas complexos. Você já teve uma experiência em que a neblina some e a resposta de um problema complexo de repente surge na sua cabeça? Esses são momentos em que seu cérebro QT finalmente surge em sua embaralhada mente racional e no ruído dos seus pensamentos para mostrar o caminho. A maioria das pessoas vivencia esses momentos enquanto está tomando banho, fazendo atividades físicas ou caminhando na natureza. Isso acontece porque essas atividades, que são cheias de estímulos físicos, concentram sua atenção nas sensações do corpo, que ativam o cérebro QT e silenciam os sabotadores. Agora você sabe como procurar momentos de clareza quando quiser. Cientistas de computação trabalham com dois tipos de computador: computadores seriais, que agem mais como o lado esquerdo do nosso cérebro, e computadores paralelos, que agem mais como o lado direito do nosso cérebro, parte do cérebro QT. Métodos seriais e paralelos funcionam para diferentes tipos de problemas. Algumas das perguntas mais profundas e complexas só podem ser respondidas usando o processo paralelo do nosso cérebro QT. Com um computador serial, uma coisa acontece de cada vez e o progresso é sequencial. Por exemplo, A é rápido e caro, B é lento e barato. A velocidade não importa para mim, o dinheiro sim. Portanto, devo comprar B. Esse é um problema de computação serial. Envolve vários passos distintos de aplicação de dados lógicos, e a resposta é sempre a mesma. A maior parte dos computadores que usamos são seriais e funcionam de forma parecida com o lado esquerdo do nosso cérebro. Um computador paralelo processa uma quantidade de dados muito maior simultaneamente em setores paralelos. É capaz de encontrar padrões e chegar a conclusões que um processo serial não conseguiria nem abordar. Supercomputadores gigantescos funcionam em paralelo, de forma similar ao nosso cérebro QT. Muitas decisões que temos que tomar são complexas demais para serem reduzidas aos fatores concretos e limitados, com que o processo serial do lado esquerdo do cérebro consegue lidar. Com quem você deve casar, quem você deve contratar, que objetivo você deve estipular para sua equipe, qual é sua vocação na vida, qual poderia ser a próxima grande descoberta criativa. Todos esses são problemas complexos que exigem o uso do seu cérebro QT paralelo para obter respostas eficientes. Seu cérebro racional pode tornar você inteligente, mas seu cérebro QT torna você sábio. Enquanto sua mente racional é limitada a informações que você sabe e lembra, o cérebro QT pode acessar a mais vasta biblioteca de qualquer coisa que você vivenciou e aprendeu, incluindo as coisas das quais pode nem estar ciente. Quando ele surge com uma resposta, não vai ser capaz de dizer como chegou a ela, pois ele usou seu gigantesco processo paralelo e casamento de padrões. É aí que mora a sabedoria do seu sábio. É também o local de origem da certeza inconsciente e da intuição. Se você já se convenceu a contratar alguém mesmo tendo a sensação de que não devia, porque essa pessoa tinha um currículo incrível e atendia a todos os critérios, mas a pessoa acabou falhando em pouco tempo, você sabe por que deve usar o cérebro QT para dar o palpite final nesse tipo de decisão. Muitos cientistas e líderes falam que suas maiores descobertas e invenções não foram alcançadas inicialmente pelo pensamento intenso e racional. Na verdade, o discernimento brilhante veio em um brilho de inspiração, e depois eles trabalharam duro para reunir os dados racionais e as evidências que comprovavam. Thomas Edison até transformou isso em rotina. Ele descobriu que suas maiores invenções ocorriam a ele nos momentos logo antes de adormecer. Assim, ele ficava sentado em uma cadeira segurando uma bola de aço na mão até pegar no sono. Assim que estava prestes a adormecer, a mão relaxava e a bola de aço caía no chão, despertando. Ele então anotava qualquer ideia interessante que tivesse surgido em sua cabeça. Essa técnica era eficiente porque o cérebro QT é o mais dominante no breve período entre acordar e dormir. Obviamente, há maneiras mais fáceis e mais práticas de acessar a sabedoria do cérebro QT do que o método de Edison. Eu mesmo, sempre que estou tentando resolver um assunto complexo ou bolar uma solução criativa importante, faço uma rotina de academia QT de 15 minutos para ativar completamente meu cérebro QT. Em seguida, apresento a questão delicadamente ao meu cérebro, pois cansar a mente pensando com esforço é o modo do cérebro sobrevivente de encarar os problemas. Minha média de reação é de 1 para 3, o que significa que costumo precisar fazer isso no máximo 3 vezes até descobrir a resposta. Tente em algum momento. Na verdade, é bem divertido. Descoberta de significado e propósito. Estabelecemos que nosso cérebro QT está preparado para responder aos tipos mais profundos e complexos de perguntas. E o que poderia ser mais profundo do que as perguntas sobre missão, propósito e significado? É seu cérebro QT que pode responder. Há duas abordagens diferentes para levar propósito e significado ao seu trabalho ou à sua vida pessoal. Uma é mudar como você faz as coisas ao certificar que esteja no cérebro QT quando as executa. A segunda é mudar o que você faz. Vamos explorar as duas. Os alunos de um velho e sábio professor certa vez perguntaram a ele como a vida tinha mudado desde que ele se tornou iluminado. Ele refletiu calmamente por um momento antes de falar. Antes de me tornar iluminado, eu costumava cortar madeira e carregar água. Ele fez uma pausa e a expectativa dos alunos aumentou. Depois que me tornei iluminado, corto madeira e carrego água. A questão aqui é que a forma como você se sente em relação a esse momento tem bem menos a ver com o que você está fazendo e bem mais com como está fazendo. Para ser ainda mais específico, tem a ver com o fato de você estar no modo do cérebro QT ou do cérebro sobrevivente quando executa uma tarefa. Isso é melhor ilustrado por uma fascinante pesquisa conduzida pela psicóloga M. Wysocki e seus colegas. Eles descobriram que as pessoas encaram o trabalho de uma de 3 maneiras: como emprego, como carreira ou como vocação. E ainda mais importante, descobriram que a forma como as pessoas encaram o trabalho é mais uma questão de escolha e perspectiva do que do trabalho em si. Em uma pesquisa feita com faxineiros de hospital, um grupo de funcionários encarava o trabalho como apenas um emprego e o achavam chato e sem sentido. Outro grupo encarava o mesmo trabalho como significativo e envolvente. Eles abordavam o trabalho de maneiras mais criativas, interagiam mais com os enfermeiros, pacientes e visitantes. Tinham orgulho em fazer os pacientes e funcionários do hospital se sentirem melhor. Ativamente enchiam o trabalho aparentemente subalterno de significado. De maneira similar, em um estudo com 24 assistentes administrativos com empregos quase idênticos, quase um terço via o trabalho como apenas um emprego, outro terço via como carreira e o terceiro terço via como vocação. O que isso significa é que você pode ajudar a si mesmo e os outros a dar bem mais significado ao mesmo trabalho, sem precisar mudar o trabalho em si. Você pode mudar como faz o trabalho ativando o cérebro QT e o sábio. A segunda maneira de dar propósito ao seu trabalho é mudar o que você faz. Isso não significa necessariamente mudar de emprego ou de função.
pode significar mudar o que você faz dentro do escopo de seu emprego atual ou de papéis. O poder de navegação do sábio é particularmente relevante para ajudar a responder o que você deve fazer de diferente em seu emprego atual ou em vários papéis. Faça o jogo de poder de olhar para o futuro com o máximo de frequência que puder para conseguir orientação da sua bússola interior. Por exemplo, se você for gerente, pergunte a si mesmo: como eu desejaria ter executado esse papel no final da minha carreira, quando olhasse para trás? Fazer essa pergunta pode ajudar você a decidir que desenvolver seus membros da equipe é bem mais importante para a sua sensação de realização de longo prazo. Essa percepção pode levar você a microgerenciar menos, ou a criar um equilíbrio melhor entre combater os incêndios em curto prazo e usá-los para o crescimento dessas pessoas de maneiras mais duradouras. Em algumas circunstâncias, você pode se dar conta de que nem mudar o modo como você executa seu papel atual, e nem mudar o que você faz dentro desse papel gera alinhamento suficiente com sua bússola interior. Se for esse o caso, você pode querer considerar um novo emprego ou até mesmo uma nova carreira. Mas, em minha experiência, a maior parte das pessoas encontra soluções satisfatórias, sem ter que se aventurar muito longe de onde já está. Se você está se perguntando que opção seguir, a resposta está em seu cérebro QT. Faça um exercício QT de 15 minutos para energizar completamente seu cérebro QT e faça para si mesmo a pergunta mais profunda. Seu sábio vai dar a resposta depois de algumas tentativas. Trabalho e convivência com pessoas difíceis. A essa altura, temos uma língua diferente para falar sobre pessoas difíceis. São pessoas que têm sabotadores particularmente fortes. Como você trabalha e vive mais efetivamente com pessoas assim? A inteligência positiva oferece 4 estratégias-chave para isso. 1. Pare de alimentar os sabotadores. Lembre-se de que os sabotadores de uma pessoa tendem a despertar os sabotadores em outra. Portanto, é bem provável que os da outra pessoa tenham despertado os seus. Os seus sabotadores, por sua vez, energizam ainda mais os dela, levando a um círculo vicioso. Você precisa romper esse círculo não se deixando dominar por seus próprios sabotadores quando estiver na presença dessa pessoa. Intensifique seu esforço de rotular e se libertar de seus sabotadores, ou faça repetições QT quando reparar que os sabotadores dela estão surgindo. 2. Alimente os sábios. Lembre-se também de que o sábio de uma pessoa tende a energizar o sábio de outra. Quando estiver na presença da pessoa difícil, intensifique seu esforço de se centrar em seu sábio. Adotar a perspectiva do sábio significa que você se pergunta como pode transformar a personalidade difícil dessa pessoa em dádiva e oportunidade. Em vez de se aborrecer com ela, você também pode sugerir um jogo de poder do sábio para mudar a dinâmica da sua interação. Por exemplo, você pode interromper as negações dela sugerindo a abordagem do sim, e, durante uma discussão sobre geração de ideias. 3. Ajude-as a descobrir seus sabotadores. A maior parte das pessoas reagiria defensivamente se você lhes dissesse que achava que elas tinham o crítico, a vítima, o esquivo ou qualquer outro sabotador. Mas elas poderiam reagir de maneira mais favorável se você compartilhasse com elas os benefícios de descobrir seus próprios sabotadores e despertasse o interesse no poder de uma descoberta similar para elas mesmas. Este livro, ou site, pode ajudá-las a perceber que os sabotadores são um fenômeno universal, e que não deviam se sentir constrangidos em admitir que os têm. Mais poderoso ainda é você conseguir ver e reconhecer a essência do sábio escondida debaixo dos sabotadores. Diga as possibilidades que vê nela se conseguirem usar os poderes do sábio. Quando possível, compartilhe os parâmetros QT com as pessoas em um grupo, em vez de em uma conversa individual. Por exemplo, todas as pessoas em uma equipe, família ou sala de aula poderiam avaliar e discutir os próprios sabotadores juntas. Isso ajuda de 2 maneiras. Primeiro, ninguém se sente destacado, e segundo, desperta o QT do grupo todo, o que significa que cada pessoa dentro do grupo vai ter mais facilidade em manter um QT mais alto. Isso acontece devido ao poder energético invisível do vórtice QT. 4. Coloque limites ao redor dos sabotadores. Se as estratégias anteriores não forem possíveis, como último recurso você pode pelo menos limitar o dano dos sabotadores da pessoa difícil ao impor limites. Permita que os sabotadores façam como quiserem dentro de uma área delimitada e pequena. Você está, na verdade, jogando um osso para o sabotador para ocupar a energia dele e fazer com que seja gasta em um domínio menor. Por exemplo, você pode dar um domínio pequeno ao crítico para ele se sentir superior, dar ao controlador uma coisa pequena para que ele possa controlar integralmente dentro de um projeto maior, permitir que o insistente faça um pequeno projeto até atingir a perfeição do jeito que ele quer, ou negociar com o hiperrealizador por limites claros para tempo protegido com a família fora do qual ele pode ser workaholic o quanto desejar. Isso é uma estratégia de último recurso porque não diminui a força do sabotador. Com essas 4 estratégias, você pode trabalhar e viver com mais eficiência com pessoas que exibem fortes sabotadores. Além disso, veja se você consegue ativar a compaixão do seu sábio com essas pessoas. Imagine o quanto deve ser difícil para elas viver com aqueles sabotadores. Elas não nasceram assim, e os sábios estão tentando sair das sombras dos sabotadores. Esses sábios poderiam ter ajuda do seu sábio. Saúde e dieta. Citei pesquisas no capítulo 1 que mostram que tendências a QTS mais altos resultam em níveis menores de hormônios relacionados ao estresse, em um sistema imunológico mais eficiente, em menos reações inflamatórias ao estresse, menor pressão arterial, menos dor, menos resfriados, sono melhor e menor probabilidade de diabetes e derrames. Também mencionei que a pesquisa mostrava um aumento de longevidade de cerca de 10 anos. Uma dieta saudável e moderada também está associada com melhorias na saúde. Os especialistas concordam que, para a maioria das pessoas, comer demais não tem nada a ver com sentir fome. As razões para comermos demais são em geral psicológicas, não físicas. Ficamos entediados, ansiosos, inquietos ou infelizes, então procuramos a comida. Comer alivia temporariamente esses sentimentos e dá um pouco de distração ou prazer como antídoto. O cérebro QT neutraliza essa dinâmica de 2 maneiras. Primeiro, com seu cérebro QT ativado, você não vai se sentir entediado, nem ansioso, nem inquieto e nem feliz. Não vai haver vazio a preencher com comida. Segundo, cada porção que você come com atenção vai dar bem mais prazer do que 10 porções semelhantes no modo do cérebro sobrevivente, o que significa que você precisa de bem menos comida para satisfazer o mesmo desejo de prazer. Quando alguém quer perder peso, não encorajo essa pessoa a seguir nenhuma dieta particular nem a comer um alimento em particular. Vou para o centro da questão e peço que se comprometa a uma coisa: comer com atenção. Essa pessoa se compromete a fazer pelo menos 10 repetições QT a cada refeição. O relacionamento das pessoas com a comida é transformado quando elas começam a comer assim. Elas imediatamente relatam que começam a comer bem mais devagar e a ter bem mais prazer, ao mesmo tempo que testemunham e enfraquecem os sabotadores que provocam os problemas alimentares. Gerenciamento de estresse.
Todo estresse é gerado pelos sabotadores. Sob a influência do sábio, você se concentra em fazer o que precisa ser feito, mas não se preocupa com o resultado. Você sabe que, seja qual for o resultado que obtiver, vai conseguir transformar em dádiva ou oportunidade. Isso inclui cometer um grande erro ou falhar. Imagine o que acontece ao seu estresse se você vai atrás do resultado que deseja apaixonadamente sem nunca se prender a ele. É um paradoxo, claro, que causa em seus sabotadores um aneurisma e que só você e seu sábio entendem. Seu sábio sabe que você tem mais chance de alcançar o resultado se não sentir que sua felicidade e seu sucesso dependem dele. Apesar de as estratégias para enfraquecer os sabotadores e fortalecer o sábio reduzirem independentemente seu estresse e sua ansiedade, você também pode utilizar a terceira estratégia para fortalecer seus músculos do cérebro QP. Ele é incapaz de sentir estresse, assim como o cérebro sobrevivente é incapaz de sentir paz. Se você fortalece e ativa seu cérebro QP, vai sentir paz em meio às maiores tempestades da vida. Um CEO de quem fui coach e que gostava de barcos comparava as novas experiências de sensação de calma a encontrar uma âncora. Ele disse que era como se tivesse passado a vida toda como capitão do barco, sem uma âncora nos mares agitados, apavorado a cada formação de nuvens. Com o fortalecimento do cérebro QP, ele disse que agora tinha uma âncora para jogar. Ele conseguia sentir uma profunda paz mesmo no meio da maior das tempestades. Não fico mais constantemente ansioso com o que a próxima tempestade pode trazer, disse ele, articulando um sentimento comum daqueles que aumentam o QP. Desenvolvimento de outras pessoas. Milhões de dólares são desperdiçados em treinamento e desenvolvimento todos os anos. 6 meses após treinamentos caros, sejam eles com o propósito de fortalecer habilidades de liderança, inteligência emocional, capacidade de venda ou serviço ao cliente, muitos participantes mal conseguem relembrar o que aprenderam ou apontar o que mudou. A maior parte desses treinamentos se concentra em competências de nível maior, enquanto deixa os secretos sabotadores intactos. Por exemplo, em workshops de gerenciamento de conflitos, as pessoas aprendem habilidades de audição ativa e se esforçam para ouvirem umas às outras. O problema é que, se o cruel crítico for deixado intacto, logo vai sobrepujar qualquer benefício que derivar de ouvir ativamente. Suas novas capacidades de audição ativa podem até se tornar uma ferramenta usada pelo crítico para reunir melhores evidências contra a outra pessoa. Como um líder disse, se você for um idiota quando entrar nesse workshop, vai sair dele ainda sendo um idiota, mas será mais perigoso porque saberá disfarçar melhor. No capítulo 12, vamos ver que um vendedor usando técnicas positivas enquanto não se sente verdadeiramente positivo, em outras palavras, com os sabotadores intactos, coloca em risco não apenas a venda, mas também sua própria saúde. As técnicas de pensamento positivo são um tiro que saiu pela culatra se aprendida sem impedir a negatividade dos sabotadores. Se você quer desenvolver outras pessoas de uma maneira significativa e duradoura, é melhor começar com o treinamento QP. Se não, você pode estar apenas plantando um belo jardim, mas deixando lesmas famintas livres para circular. Outras aplicações. Como você pode imaginar, podemos pegar qualquer desafio significativo no trabalho e na vida pessoal e aplicar o modelo QP. Espero que você escolha fazer isso, e espero que compartilhe o que aprendeu com os outros, para que uma comunidade ainda maior possa ser construída usando nossa sabedoria coletiva. Capítulo 10. Estudo de caso, liderando a si mesmo e uma equipe. As derrotas vão continuar enquanto o moral não melhorar. Esse dito espirituoso, apesar de parecer absurdo, não está longe do que acontece na prática. Recentemente tive uma reunião com um CEO muito inteligente e sincero que vinha tentando havia meses com sucesso parcial, levar a equipe para um modo de QP mais alto. Quando discutimos a abordagem dele, uma lâmpada imediatamente se apagou. Ele insistia por mais positividade, demonstrando grande frustração com a negatividade constante. Estava concentrado em punir a negatividade e passava pouco tempo celebrando ou dando exemplo de positividade. Estava inadvertidamente demonstrando e reforçando a mesma energia do sabotador contra a qual lutava. Esse paradoxo costuma ficar evidente não apenas em líderes, mas também em pais, educadores e cônjuges que estão desesperadamente tentando mudar o filho, o aluno ou o cônjuge para terem um comportamento mais positivo. Um líder, pai, professor ou cônjuge que quer mudar o comportamento de outra pessoa para um de QP maior deve primeiro fazer isso por si mesmo. Sábio em você tem mais chance de ativar o sábio no outro, assim como sabotadores em você tem mais chance de ativar os sabotadores nos outros. A história de Frank. No capítulo 1, compartilhei uma versão abreviada da história de Frank para apresentar os benefícios da inteligência positiva. Como você agora já aprendeu quais são os parâmetros e as ferramentas QP, posso dar uma versão de bastidores da história. Isso vai ajudar você a guiar a si mesmo e os outros pelas aplicações do modelo. Lembre-se de que Frank era o CEO de uma empresa de capital aberto. Durante a grande recessão de 2008, ele me ligou pedindo uma reunião urgente. Quando nos encontramos, fiquei surpreso com o quanto ele parecia ter envelhecido desde a última vez em que eu o tinha visto. Depois de uma breve conversa, ele me contou que tinha ficado tão arrasado com as perdas recentes nas ações da empresa que tinha caído no choro em frente à filha de 10 anos. Ela o tinha consolado e dito que tudo ficaria bem. Ele ficou constrangido e se sentiu culpado pela inversão de papéis. Por causa do orgulho e da confiança na empresa, Frank não tinha diversificado seu investimento. E viu seu patrimônio líquido, que estava diretamente ligado às ações da companhia, cair em 2 terços em cerca de 6 meses. Ele não conseguia dormir bem e passava as noites remoendo pensamentos de medo, arrependimento, vergonha e culpa pela decaída da empresa e pelo impacto que isso teria tanto na família dele quanto na vida dos funcionários. Depois de ter empatia por Frank e de me certificar de que ele se sentiu ouvido, falei para ele que, apesar da crise, toda a aflição do momento era a construção da mente dele e isso era provocado pelos sabotadores. No guardanapo da mesa do café onde estávamos, desenhei a perspectiva e os 5 poderes do sábio e sugeri que essas coisas poderiam ajudá-lo a transformar a situação em dádiva e oportunidade. Para ajudar Frank a superar o ceticismo, contei-lhe a história do garanhão, página 67, para ilustrar a perspectiva do sábio. Sugeri que a situação dele era análoga à do roubo do garanhão do fazendeiro e que o crítico estava dizendo que era ruim, 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 o que era mentira. Frank não se convenceu, o que é típico quando o crítico está energizado em uma grande crise. Ele não conseguia ver como aceitar essa terrível situação como dádiva e oportunidade. Eu insisti para que não continuássemos nossa conversa, até ele ter elaborado ao menos 3 ideias, nas quais essa situação poderia se tornar uma dádiva. A técnica dos 3 presentes. Ele lutou e fez uma tentativa sem muito esforço. Chegou à possibilidade de ser forçado a se aposentar mais cedo e acabar se cuidando melhor e passando mais tempo com a esposa e os filhos. Quando insisti em mais possibilidades, ele disse que talvez as demissões necessárias dessem a ele a chance de se livrar dos membros C da empresa para formar uma equipe mais forte.
Como exemplo final, ele disse que talvez acabasse se tornando uma pessoa mais relaxada, pois seu pior pesadelo já tinha virado realidade. Consegui ver que o crítico de Frank tinha uma forte influência sobre ele, e que no máximo eu só conseguiria amolecer as beiradas da certeza do crítico de que a situação estava ruim. Perguntei a Frank como estava a equipe executiva, e ele disse que estava previsivelmente sob uma quantidade igual de tensão e desânimo com os acontecimentos. Como previ, Frank teve uma baixa pontuação QP de 43, enquanto o P da equipe foi 54. Estava claro que todos vinham vivendo sob influência dos sabotadores desde que as ações da empresa despencaram. Estavam sendo arrastados para baixo pelas forças poderosas dos vórtices negativos individuais e coletivos. O progresso de Frank para chegar a 100 repetições P por dia foi lento no começo. Tínhamos concordado que ele me mandaria um e-mail ao fim de cada dia para relatar quantas tinha conseguido. No primeiro dia, ele relatou 14. No dia seguinte, 5. Ele costumava praticar apenas de manhã, antes de ser engolido pelo vórtice negativo pelo resto do dia. Depois do segundo dia, não recebi notícias dele por alguns dias, durante os quais ele se esqueceu completamente de praticar. No sexto dia, ele me mandou um e-mail muito entusiasmado. Tinha decidido fazer algumas repetições durante o almoço. Ele fechou os olhos para se concentrar nas mordidas do sanduíche de peru e ficou impressionado com a diferença na experiência da refeição. Ele sentiu que, pela primeira vez, tinha realmente sentido a textura e a maciez do pão ao mordê-lo, a crocância da alface, a frieza e a umidade da fatia de tomate, a sensação ácida da mostarda na língua, os muitos sons da mastigação e a sensação dos vários músculos da boca envolvidos. Ficou impressionado por sempre ter perdido a sinfonia de gostos e sensações por enfiar comida na boca sem prestar atenção e comer no piloto automático. A experiência toda só levou 1 minuto. Eu parabenizei pela descoberta e escrevi: se há tanto prazer, alegria e descoberta em um simples sanduíche de peru, imagine quanto mais está disponível a cada outro passo do seu dia. Essa pequena descoberta fez Frank passar a acreditar. A contagem de repetições dele aumentou rapidamente para 20 e 30, e logo ele chegou a 100. Falei que agora ele estava pronto para levar os parâmetros do sábio para as reuniões da equipe executiva. Quando ele apresentou para a equipe a perspectiva do sábio de aceitar tudo como dádiva e oportunidade, Joe, o prático diretor financeiro, argumentou que aceitar a terrível situação como dádiva levaria à negação, falta de ação e maior declínio. Ele disse com deboche: você não pode liderar uma empresa cantando que será, será. Vá te ver Will B, Will B. O que acontecer, aconteceu. Preparado para esse ceticismo, Frank tinha uma proposta pronta com a qual ele e eu tínhamos concordado. Pelo menos nos 3 meses seguintes, ele começaria cada uma das reuniões de gerenciamento sênior das manhãs de sexta com a seguinte pergunta: o que precisamos fazer para que dentro de 3 anos possamos dizer que a crise atual foi a melhor coisa que podia ter acontecido com nossa empresa? Essa formulação sugeria uma profecia direcionada para a ação e autorrealizável, em vez de uma abordagem fatalista, passiva e acomodada. Isso enfraqueceu o ceticismo de Joe bastante para conseguirem ir em frente. Naquele momento, Kate, a vice-presidente de marketing, se manifestou e disse que já estava se sentindo um pouco mais energizada e otimista, só por considerar que talvez aquela coisa toda não fosse um terrível fiasco e que podia ser uma dádiva disfarçada. Os outros também manifestaram uma mistura de entusiasmo e ceticismo e concordaram em dar uma chance à perspectiva do sábio. Em uma reunião subsequente, a equipe concordou em fazer autoavaliações individuais dos sabotadores. Cada pessoa descreveu que sabotadores tinha e como estavam atrapalhando. Isso foi feito sem muito empenho, pois os críticos resistiram ao processo todo. No entanto, os processos ainda tiveram um poderoso impacto. Frank disse que todos ficaram surpresos e aliviados quando Joe disse voluntariamente que seu grande sabotador era o controlador, que estava com força total por causa do aumento de estresse. Eles todos tinham tentado dizer a Joe ao longo dos anos que ele era controlador demais, e agora ele finalmente tinha percebido. A equipe concordou em fazer 100 repetições todos os dias e incluir relatórios sobre seus progressos, sucessos e fracassos nas reuniões semanais. Enquanto isso, continuei a trabalhar sozinho com Frank para ajudá-lo a elevar seu QP. Quanto mais progresso Frank tivesse ao acessar os poderes do sábio, mais poderia ajudar a equipe a fazer o mesmo. Com o tempo, usamos cada um dos 5 poderes do sábio para ajudar a virar a mesa. Ter empatia. O crítico de Frank o torturou desde que as ações da empresa despencaram. As críticas variavam, mas cada uma vinha do crítico. Qual é o seu problema? Você devia ter percebido. Você é um péssimo pai, um péssimo marido e um péssimo CEO. Você não é tão bom quanto achou que fosse. A maior parte dos seus sucessos deve ter sido pura sorte. Eu desconfiava de que todas as pessoas da equipe estavam sofrendo ataques parecidos de seus críticos. Quando sugeri que Frank precisava ativar a empatia do sábio para neutralizar o incômodo do crítico, o crítico dele previsivelmente foi contra. Se Frank tivesse empatia por si mesmo e pelos outros, estaria encorajando erros similares ao que acabará de cometer. Discutimos que essa era uma das grandes mentiras do crítico. Ter empatia com a dor atual não significava tolerar os erros que contribuíram para ela. Para acessar a empatia por si mesmo, pedi que Frank fizesse o jogo de visualizar a criança. O crítico dele era tão insistente que ele não conseguia ter empatia nenhuma por si mesmo apenas visualizando. Assim, sugeri o uso de uma foto atual. Ele encontrou uma foto sua debaixo da árvore de Natal. Estava sorrindo de alegria, gentileza, admiração e curiosidade. A foto mostrava a verdadeira essência de Frank, que estava escondida atrás do comportamento corporativo durão. Pedi que colocasse uma cópia daquela foto no smartphone e olhasse para ela todos os dias. Frank relatou que olhar para a foto tornava mais fácil para ele sentir empatia e apreciação por si mesmo durante os momentos difíceis. Quando Frank falou com a equipe sobre a importância da empatia, a maior parte das pessoas entendeu o raciocínio, mas não achou fácil se consolar. Elas admitiram serem duras consigo mesmas, achando que era importante para a ambição e o padrão alto. Frank disse que alguns se sentiram um pouco estranhos no começo quando ele sugeriu o jogo de poder visualize a criança, mas pouco a pouco viram a conexão entre esse exercício aparentemente irrelevante e a forma como poderiam se retirar dos problemas do momento. Acessar a empatia por eles mesmos junto com as repetições QP diárias gradualmente fortaleceu os sábios e enfraqueceu os críticos. Em pouco tempo, a equipe não estava mais se sentindo tão derrotada. Explorar. Frank é grande fã do livro Good to Great, Empresas Feitas para Vencer.
35 Nesse livro, o autor Jim Collins menciona uma prática de grandes empresas que ele chama de autópsia sem culpa. Trata-se de uma exploração aberta do que aconteceu com o objetivo de aprender com o erro. A abordagem tem que ser sem culpa, porque senão a finalidade da descoberta fica severamente limitada pela presença do crítico e pela tendência dele de procurar o culpado. Costumamos evitar explorações detalhadas do que aconteceu, porque a presença do crítico torna o processo doloroso ou controverso demais. Para garantir uma autópsia sem culpa verdadeira, eles precisavam amplificar o poder do sábio de explorar. Então concordaram em fazer o jogo de poder do antropólogo fascinado. Isso ajudou a manter os críticos afastados. O que emergiu foi a percepção de que, como resultado de muitos anos de grande sucesso, a equipe tinha ficado segura demais e tinha parado de ser verdadeiramente curiosa. Eles sabiam demais e perderam a mente de principiante, que é a base do poder de explorar. Em particular, tinham parado de ouvir os sinais sutis que os clientes mandavam sobre os novos tempos. No caso deles, o sucesso tinha gerado confiança demais. A equipe concordou que cada um, inclusive Frank, ligaria para um cliente que tinham perdido para propor uma conversa profunda sobre o acontecido. Perguntei para Frank o quanto ele e os outros se sentiram animados para ter essas conversas. Ele admitiu que ninguém estava ansiando por elas. Observei que o modo de explorar do sábio seria uma experiência muito agradável e que qualquer aflição envolvida era manufaturada pelos sabotadores. Inovar. Depois que a equipe explorou mais a dinâmica que sustentava as necessidades dos clientes, o mercado e seus próprios erros no passado recente, todos estavam prontos para dar essas informações e esses conhecimentos para o poder do sábio de inovar. A equipe sênior de Frank tinha conduzido previamente vários brainstormings para descobrir maneiras de lidar com a condição em contínua deterioração. Quando Frank descreveu o clima e o processo dessas reuniões, ficou claro que os sabotadores atrapalharam as tentativas deles. Por exemplo, o clima estava mais leve, o que indicava que todo mundo estava sentindo o peso do crítico. Também ficou claro que o crítico e o controlador estavam se unindo para sabotar o processo. Muitos membros da equipe tinham mostrado verbal e não verbalmente que não aprovavam algumas das ideias sugeridas ou tentaram controlar a discussão para que não fossem por caminhos que não queriam. A inovação em particular depende muito da ativação do cérebro QP, então Frank abriu a reunião seguinte com um processo guiado de ativação do cérebro QP de 5 minutos. Frank também fez alguns cartazes grandes com as palavras, sem o crítico, e os colocou pela sala antes da reunião. Para garantir que nenhum sabotador perturbasse a inovação deles, todos concordaram em seguir a estrutura sim, e, para gerar ideias. Um dos resultados de um processo de inovação livre do crítico é a geração de um grande volume de ideias. Encaixada no modo de inovação do sábio, a equipe de Frank gerou quase 200 ideias em menos de uma hora. Ele disse que conseguiu sentir o momento em que as pessoas passaram completamente para o modo do sábio. Sem o filtro do crítico, as ideias vieram com facilidade e velocidade. Era então hora de navegar e escolher uma direção dentre todas as possibilidades. O erro mais comum cometido nesse processo é que indivíduos e equipes tentam inovar e navegar simultaneamente, o que significa que avaliam cada ideia conforme ela surge. Isso cria uma porta dos fundos por onde o crítico pode entrar. Felizmente, a equipe de Frank prestou atenção ao meu aviso e separou os dois estágios. Navegar. Para descobrir as coordenadas da bússola, pedi que Frank fizesse o jogo de olhar para o futuro antes das reuniões da equipe. Pedi que ponderasse sobre a questão. No final da minha vida, como vou desejar ter me conduzido nesse período, independentemente do resultado? As respostas vieram imediatamente e o ajudaram a esclarecer os pontos da bússola para esse assunto. Primeiro, ele sabia que desejaria ter usado a crise como forma de se aproximar mais da esposa e dos filhos, em vez de permitir que criasse tensão e conflito. Segundo, ele desejaria ter tratado os funcionários leais com justiça e pensado no bem deles tanto quanto em seu próprio bem. Terceiro, ele iria querer ter mantido a integridade com firmeza, em vez de burlar seus princípios para resolver as coisas. Com a bússola de navegação pessoal de Frank esclarecida, ele estava pronto para fazer o mesmo com a equipe. Antes de usar o poder de navegação do sábio, costuma ser bom aplicar um filtro objetivo para reduzir as escolhas para uma quantidade pequena e gerenciável. Uma matriz de 2 dimensões costuma ajudar nesse estágio. Para construir a matriz, você determinaria os 2 critérios objetivos mais importantes para fazer sua escolha. No caso de Frank, a equipe decidiu que o critério deveria ser o custo de implementação e o impacto do projeto. Isso ajudou a diminuir o número de ideias para 5 que eram de alto impacto e com relativo baixo custo de implementação. Eles consultaram suas bússolas de navegação para escolher entre esses finalistas. Para descobrir as coordenadas da bússola de navegação, a equipe perguntou, anos mais tarde, como vamos desejar termos nos conduzido nessa situação, independentemente do resultado? Joe, o diretor financeiro que era reservado e conservador, foi o primeiro a falar. Ele disse com empolgação que a pergunta de navegação tinha imediatamente iluminado a escolha para ele. Anos mais tarde, a despeito do resultado, ele desejaria que eles tivessem se mantido firmes e dobrado a aposta da missão original da empresa, em vez de se afastarem dela em uma busca desesperada e oportunista de voltar a ter lucro a qualquer custo. O desejo de Joe apontava claramente para uma das 5 opções finalistas. Essa opção envolvia voltar à construção da marca da empresa e da oferta de produtos para sua proposição de valor inicial. Joe disse que sabia que as outras ideias mais oportunistas alterariam o DNA da empresa, e que, apesar de muitas coisas precisarem mudar, o DNA da empresa não precisava. Os outros assentiram em concordância, voltar à promessa inicial. Estava ficando claro que parte do que os tinha levado ao problema tinha sido a busca de oportunidades de crescimento, que, apesar de individualmente lucrativas, eram afastamentos da promessa original. A equipe não tinha consultado o sábio quando navegava as muitas bifurcações do caminho com as quais tinha se deparado e tinha se perdido. Frank me contou depois que nunca tinha visto sua equipe sênior concordar tão rapidamente com um item crítico com tão pouco esforço e conflito. A facilidade quase o deixou desconfiado do resultado. Será que pode ser tão fácil? Ele se perguntou. Eu lembrei de que dizer, sem dor não há ganho, era uma das muitas mentiras autorrealizáveis do crítico. O sábio costuma levar a caminhos que são paradoxalmente mais fáceis e mais produtivos. O cérebro que se sente bem quando produz melhores resultados. O passo da navegação tem um efeito calmante e realista na equipe. Uma pessoa comparou com estar perdido no mar em meio a uma tempestade em uma noite escura e de repente ver o poderoso facho de luz de um farol apontando o caminho. Para a segurança, ser guiado pela própria bússola, ou seja, pelos seus mais profundos valores e propósitos, tem esse efeito tranquilizador. O mesmo acontece com equipes. Ativar. Frank e sua equipe sempre tiveram orgulho de serem voltados à ação.
Pelo processo QP, eles descobriram que tinham dado tanta ênfase a agir que muitas das rápidas respostas, em retrospecto, tinham sido reagentes e um desperdício, ou mesmo contraproducentes em longo prazo. Quando conduziram a autópsia sem culpa em suas próprias ações, eles concordaram que tinham reagido erroneamente à urgência com desvario no passado, abrindo inconscientemente a porta para uma tonelada de interferências e ruídos do sabotador. Discutimos que, com a ativação do cérebro QP, a pessoa se sente calma, não desvairada, no meio de uma crise urgente e tem ações puras, com o mínimo de drama sabotador. A equipe de Frank gostava da analogia de como lutadores faixa preta de artes marciais. Guerreiros samurais centram e acalmam a mente em meio a grandes lutas, para que consigam concentrar toda a sua energia e encarar o perigo. Eles chamaram isso de ação samurai, e começaram a perguntar uns aos outros se estavam tendo ações samurai ou ações desvairadas. No final de um retiro de 2 dias, durante o qual decidiram o curso de ação, Frank pediu que fizessem o jogo de poder de tomar o lugar dos sabotadores. A equipe tirou alguns minutos para avaliar que sabotadores iriam atrapalhar ou atrasar quando a equipe tivesse ações samurai. Frank foi o primeiro a compartilhar sua resposta. Ele achava que seu insistente seria o maior obstáculo. As tendências perfeccionistas do insistente surgiam ainda com mais força em momentos de alto estresse, como forma de dar algo que se parecesse com segurança e conforto. A situação do momento estava perfeita para essa tendência. Joe reconheceu que seu controlador provavelmente seria um grande obstáculo, pois o novo plano colocaria em ação muitas mudanças que ele podia não controlar completamente. Tom, chefe de operações, disse que seu esquivo seria o maior desafio. Ele achava que alguns dos passos requeridos envolveriam conversas potencialmente desagradáveis e que sua tendência seria evitá-las. No final dessa incrível discussão aberta, todos ofereceram sugestões e apoio uns aos outros para ajudar a manter os sabotadores afastados, conforme a equipe prosseguisse com a ação samurai. Agora, estava claro pela energia coletiva e positividade que eles tinham mudado para o vórtice positivo. Uma razão para eu saber disso foi por Frank se sentir energizado pelas interações com os membros da equipe, em vez de exausto como no passado. As medições QP seguintes confirmaram. O QP de Frank tinha saltado para 79. Todas as pessoas da equipe estavam acima de 70, com Kate alcançando o incrível valor de 86. O P da equipe tinha subido para 81, seguramente dentro do vórtice positivo. Os membros da equipe estavam despertando melhor uns nos outros e ajudando a manter o P aumentado de cada membro. Em pouco menos de 6 meses, Frank e sua equipe tinham modificado as operações de negócios para o DNA inicial da empresa e tinham apostado nas inovações que consolidavam a liderança dele, em seu espaço de mercado redefinido. Dentro de um ano, a margem de lucro se recuperou em 80% dos níveis de antes de despencar, e a receita estava no caminho sólido da recuperação. As ações da empresa se recuperaram completamente em 18 meses. A equipe estava confiante de que a empresa agora tinha uma posição de liderança ainda mais defensiva contra seus competidores em seu espaço redefinido no mercado. Frank me contou recentemente que sua maior gratidão não era pela recuperação da empresa. Ele estava grato por ter descoberto a natureza autorrealizável do sábio e por ter exposto os poderes escondidos dos sabotadores. Disse que, com a força crescente do sábio, não sentia mais a necessidade desesperada de a empresa ter sucesso para que fosse feliz. O que P elevado tinha permitido que ele visse que a felicidade não dependia das circunstâncias externas da vida. Ele achava paradoxal que sua falta de necessidade de ter sucesso tão desesperadamente estava na verdade promovendo um sucesso maior. Eu garanti que, com os poderes crescentes do sábio, ele descobriria muitos outros paradoxos assim. Capítulo 11. Estudo de caso, aprofundando. Relacionamentos durante o conflito. Há essencialmente 3 escolhas principais que temos em relação a um conflito. Podemos evitá-lo e negar que ele existe, o que vai fazer com que ele infeccione ao longo do tempo e provoque uma fissura no relacionamento. Também podemos confrontá-lo com nosso crítico e outros sabotadores liderando a briga. Podemos conseguir o que queremos ou negociar um acordo a contragosto, mas isso provavelmente custará o próprio relacionamento. A terceira maneira, a do sábio, é aceitar o conflito como dádiva e usar o poder dele para fortalecer o relacionamento. Se um casal ou uma equipe me diz que o relacionamento é nota 10 porque eles não têm conflitos, digo que é no máximo 6 ou 7. Você só consegue chegar a 10 ao dominar a dádiva do conflito. A abordagem do sábio em situações de conflito é idêntica tanto para situações pessoais quanto para situações de relacionamentos profissionais e equipes. Neste capítulo, vamos primeiro ver a abordagem do sábio em um conflito pelo estudo de caso de um relacionamento pessoal, uma coisa com a qual podemos nos identificar facilmente. Vamos então explorar como as mesmas técnicas exatas se aplicam à dominação da dádiva do conflito em relacionamentos profissionais. A interferência dos sabotadores em relacionamentos. Antes de chegarmos ao estudo de caso, vamos olhar para o modo como os sabotadores interferem nos relacionamentos. Sem um forte sábio, os sabotadores costumam estar centralmente envolvidos em nossa abordagem do conflito. Aqui estão alguns exemplos de como os sabotadores podem usar as forças negativas para alimentar um conflito. Crítico. Seu crítico leva você a fazer um monte de suposições sobre as intenções da outra pessoa. Essas suposições costumam ser falsas e deixam a outra pessoa na defensiva. Um poderoso crítico também faz você ouvir seletivamente, procurando apenas evidências para provar que você está certo. Controlador. O controlador tende a intimidar os outros em um conflito. Ele pode deixar você brigão e gerar um estilo agressivo que deixa os outros desconfortáveis. O controlador também pode fazer você se fechar para os outros e fazer com que sintam que você é inflexível e só está comprometido com o seu jeito, mesmo que essa não seja sua verdadeira intenção. Insistente. A certeza do insistente quanto ao jeito certo não costuma ser compartilhada pelos outros. Se seu insistente está no controle, você pode parecer hipócrita, rígido ou exageradamente perfeccionista. Esquivo. O esquivo afasta sua atenção do conflito. Você vai torcer para que desapareça ou vai se convencer de que não é importante. Você pode aliviar e adoçar sua mensagem ao ponto de a outra pessoa não entender a severidade do problema, até ele ter fugido do controle. Hiperrealizador. O hiperrealizador pode deixar você obcecado demais pelo objetivo, fazendo com que perca a dádiva do conflito que constrói o relacionamento. A outra pessoa pode sentir que você a está tratando apenas como meio de chegar ao seu objetivo. 36. Prestativo. O prestativo impede você de pedir o que realmente quer ou precisa e encoraja você a se acomodar demais à outra pessoa durante qualquer conversa sobre o conflito. Isso só faz você se sentir ressentido depois. Vítima. Um forte sabotador vítima faz você levar demais as coisas para o lado pessoal. Você pode passar tempo demais falando e insistindo em todas as coisas erradas que foram feitas a você. Os outros podem perder a paciência e escolher se concentrar no que deve ser feito para o futuro.
Inquieto. De forma similar ao esquivo, o inquieto faz você evitar a dor e o drama do conflito. Você pode escolher mudar de foco para coisas mais excitantes e agradáveis, ter dificuldade em explicar as questões do conflito. Hipervigilante. Seu nível de percepção do perigo vai provavelmente estar calibrado demais quando o hipervigilante estiver no comando. Forçar o mesmo nível de vigilância nos outros é injusto e coloca um peso oneroso sobre eles. Hiperracional. Um conflito raramente envolve apenas dados e lógica, que é o que o hiperracional preferiria. A maneira lógica não é necessariamente a resposta, mas a insistência do hiperracional de que pode fazer você ser percebido pelos outros como frio, distante ou intelectualmente arrogante. No estudo de caso a seguir, você vai ver as impressões digitais dos sabotadores em um conflito. Também vai ver como cada um dos 5 poderes do sábio pode mudar completamente a dinâmica de um conflito típico. Patrick e Susan. Patrick, o CEO de uma empresa de serviços financeiros globais, inicialmente procurou minha ajuda com o conflito desenfreado de sua equipe executiva sênior. Depois que descreve a abordagem do sábio para o conflito, Patrick confessou que sentia uma necessidade ainda mais urgente de usar a abordagem no relacionamento dele com Susan, a esposa havia 21 anos. Depois que me encontrei separadamente com Susan, nós 3 concordamos em passar um dia de retiro juntos para trabalharmos no relacionamento deles. Nós nos reunimos em uma bela suíte de hotel com terraço com vista para o Pacífico. Apesar do lindo cenário, daria para cortar a tensão entre eles com uma faca. A energia negativa dos sabotadores invadiu o quarto. Isso não me surpreendeu, pois a pontuação QP do relacionamento tinha o baixíssimo valor de 30. Eles se sentaram em lados opostos do sofá. Susan abraçou uma almofada como que em legítima defesa contra os ataques que esperava. Patrick se sentou de braços cruzados com aparência impassível. Eles não olharam um para o outro enquanto falavam e pareciam estar se comunicando apenas por meio do que diziam a mim. Pedi que descrevessem o estado atual do relacionamento. Susan falou primeiro. Ela achava que Patrick era ausente como marido e como pai do filho de 17 anos e da filha de 14. Ele sempre fazia do trabalho sua prioridade, tanto que tinha recentemente cancelado no último minuto uma viagem em família durante as férias de primavera dos filhos. Em casa, Patrick costumava mostrar mais interesse pelo smartphone do que pela família. Susan se sentia praticamente uma mãe solteira, pois tinha que lidar com as atitudes dos adolescentes sozinha. A lista de reclamações era longa. Como costuma ser o caso em conflitos intensos, Patrick não reconheceu nenhuma das preocupações de Susan. Ele simplesmente contra-atacou. Ele achava que a vida de Susan era fácil e que ele carregava todo o peso de sustentar a família. Achava que devia ficar claro que o trabalho era sua prioridade. Ele teve que cancelar a viagem para ir a uma reunião de emergência. Nos últimos anos, todas as conversas com Susan ou com as crianças rapidamente giravam em torno das reclamações deles e viravam brigas. Na opinião de Patrick, fazia sentido que ele preferisse passar o tempo com o smartphone, em vez de ter outro doloroso diálogo após um dia difícil de trabalho. Ele sentia a pressão constante das obrigações profissionais e pessoais e se perguntava quando finalmente teria algum reconhecimento por tudo que fazia. A lista dele pareceu tão longa quanto a de Susan, e a raiva era tão palpável quanto a dela. Deixei que o diálogo seguisse entre um e outro por um tempo. Depois de estar claro que eles estavam em uma discussão circular, perguntei qual porcentagem das preocupações eles achavam que tinha sido reconhecida e compreendida pelo outro. Os dois disseram quase zero. Eis um dos problemas principais dos conflitos. Estamos tão ocupados dizendo para a outra pessoa o que queremos que ela ouça que costumamos ouvir muito pouco, quando não nos sentimos ouvidos. Provavelmente vamos nos repetir em tom mais alto e de ângulos ligeiramente diferentes. A maior parte das pessoas em conflito começa a parecer um disco quebrado aos ouvidos do outro, pois se repete constantemente porque não se sente ouvida. O problema do ovo e da galinha em conflitos é que, até nos sentirmos ouvidos, não estamos dispostos a escutar. Assim, o círculo vicioso continua. De posição à aspiração. Para mostrar a eles por que se sentiam tão presos, desenhei em uma folha de papel um iceberg parcialmente submerso e expliquei que representava as 3 camadas de informação em um conflito. Ver figura 18. A parte visível do iceberg, posição, representava as exigências que faziam um para o outro. Por exemplo, a posição de Susan era que ela queria que Patrick não fosse à reunião e participasse da viagem da família. A posição de Patrick era que ele queria que Susan entendesse a necessidade da presença dele na reunião de emergência. O problema com essas posições é que elas quase sempre criam oposição automática. Para cada posição, existe uma outra, oposta. O conflito vive no nível da posição e raramente é resolvido ali. Nesse nível, um lado ou outro precisa abrir mão de sua posição completamente, ou os dois precisam encontrar um meio termo, o que resultaria em os dois sentirem que abriram mão. Essa não é uma maneira ideal de resolver conflitos sobre assuntos grandes. As posições costumam ser sustentadas e defendidas pelos sabotadores, que, pela sua própria natureza, não estão interessados na resolução. Os sabotadores só estão interessados em estarem certos. Fig. 18. O iceberg do conflito. As posições das pessoas costumam ser alimentadas pelas secretas suposições. Elas costumam incluir muitas suposições sobre as intenções do outro. Mesmo sendo especialista nesse campo, perceba a dificuldade de supor corretamente as necessidades e as intenções do outro. Aprendi que é crítico verificar com o outro em vez de supor. As suposições das intenções do outro costumam ser incorretas e oferecem boa parte do combustível para os conflitos. Nossos críticos têm muito mais certeza sobre as verdadeiras necessidades e intenções do outro do que nossos dados e experiência prometem. As suposições que alimentam nossas posições detêm a chave para colher a dádiva do conflito. Apesar de ser quase uma reação humana automática para opor a posição rígida do outro, reagimos de maneiras bem diferentes a aspirações, com as quais é muito difícil discutir. Cada um de nós está pronto para promover as aspirações mais profundas do outro. Considere, por exemplo, a frequência com que você automaticamente torceu por estranho sobre quem leu ou viu em um filme que Dá uma paradinha aí. correm atrás de uma aspiração com dedicação. Há um denominador comum entre seres humanos no nível de aspiração. A aspiração é manifestada Fazer uma pequena pausa, um pit stop programado aqui e trazer uma reflexão importante, né? No texto aqui que ele está trazendo, que sempre há um gatilho do sabotador, em que ele está atento, que aparece esse gatilho e é retirado. Né? Ele coloca aqui, deixa eu ver se eu consigo.
buscar aqui. Ó, por exemplo, né? Bem, não. E um exemplo aqui em cima. Da tela. Então, vamos aí. Aqui, ó, quando ele coloca na empatia pelo comprador, né? Convidar as pessoas a... Não, aqui. O poder do sábio tem empatia, é uma maneira chave, né, para ajudar a transição de nós mesmos no comprador. Né? Então, ele coloca anteriormente, né, além de ter empatia por si mesmo, o sábio sabe ter empatia pelo comprador, de maneira autêntica e sincera. Né? A maior parte de nós fica tocada quando alguém realmente escuta, tem empatia por nós. Então, não está com esse observador que eu falo sempre, né? Ativado. Não tem como, né? Você tem empatia, você está logrando essa inteligência que ele coloca, positiva, né? E inteligência positiva é algo empático, né? Sem você estar com esse observador atento, né? Mas ele traz anteriormente aqui, ó, uma diferença-chave entre os vendedores excelentes e vendedores medianos é o tempo de recuperação. Você precisa de segundos, minutos, horas, dias para recuperar a dor e a negatividade do fracasso. Né? Esse lugar que sucumbe por aquilo que está ali, pela ambiência que está sendo produzida. Né? E não você está nesse lugar em que você não se contamina com aquilo. É interessante isso, viu? Que ele traz. Né? Antes de programar bem, todo mundo fez uma avaliação individual, a pontuação média deu 59, bem abaixo do limite 75, né? Ele coloca dessa vórtice, né? Então, é muito legal essa parte que ele está trazendo estudo de caso, que ele dá exemplos e exercícios para que você possa estar executando, para que possa estar observando esse sabotador, ou a partir do momento que você descobre ele, como você sair com exercícios. E muito do que a gente traz aqui, a questão da respiração, a questão de você entrar em contato com os 5 sentidos de uma forma consciente. Né? Eu estar falando aqui, estar escutando a minha voz, entende? Estar olhando aqui, estar vendo eu gesticular, o meu movimento. Estar comendo e sentindo o sabor, estar tomando banho e sentir essa água, né? Esse lugar de você realmente sentir, né, os sentidos. Você está conectado com esses sentidos mesmo. Vamos lá, Sol. Manifestada pelo sábio de uma pessoa e apreciada pelo sábio na outra. Explorar. Para facilitar a transição para o modo de explorar do sábio, propus uma estrutura rígida que era uma variação do jogo de poder do antropólogo fascinado. Para manter os sabotadores longe, Susan e Patrick se revezariam como falante e ouvinte. Susan, a primeira a falar, teria liberdade para falar por cerca de 3 minutos. No final dos 3 minutos, Patrick tinha que repetir exatamente o que Susan tinha dito para mostrar que ouviu corretamente. Patrick só se tornaria o falante quando Susan reconhecesse que tinha sido ouvida completamente. Naquele ponto, os papéis se reverteriam e Susan teria que ouvir Patrick. Assim, o ouvinte não teria escolha além de ouvir bem sem interferência do sabotador. Pedi a Susan para falar mais uma vez durante 3 minutos sobre a questão da viagem. Depois de 3 minutos, pedi a Patrick que repetisse o que tinha ouvido. Ele repetiu o que achou que tivesse ouvido. Perguntei a Susan se Patrick tinha ouvido corretamente. Susan observou com precisão que Patrick tinha deixado de fora várias coisas que ela mencionou. Assim, pedi que ela repetisse essas coisas até que Patrick conseguisse relatá-las. Em seguida, pedi que Patrick pensasse por um segundo e refletisse sobre o motivo de ter deixado passar quase metade das coisas que Susan mencionou na primeira vez. Para crédito dele, ele admitiu que estava ocupado respondendo mentalmente aos primeiros comentários de Susan e estruturando suas respostas, e como resultado, tinha perdido parte das últimas coisas que ela mencionou. Parabenizei Patrick pela honestidade e introspecção precisa. E de fato, no começo desse exercício, os sabotadores ainda estão fortes e interferem com nossa capacidade de realmente
Ouvir o outro. Logo chegou a vez de Susan escutar. Ela foi um pouco melhor do que Patrick ao relatar o que tinha ouvido, mas a peguei inserindo algumas interpretações e respostas. Isso também é uma infiltração comum dos sabotadores nos primeiros estágios do processo. Susan também admitiu a dificuldade de apenas ouvir e evitar responder mentalmente. Depois de várias rodadas ouvindo e falando, ficou claro que a interferência dos sabotadores estava minimizada. Eu conseguia sentir a energia do poder de explorar do sábio no aposento. A temperatura energética subiu e a linguagem corporal de Patrick e Susan relaxou. Eles agora estavam voltados um para o outro quando falavam e ouviam. Eles estavam prontos para um pouco de exploração avançada, então dificultei a situação. Pedi que Patrick repetisse não apenas os dados que tinha ouvido por último de Susan, mas também os sentimentos implicados ou captados entre as palavras dela, na energia, no tom ou na linguagem corporal. Na verdade, eu estava pedindo que ele sintonizasse no canal QP, em vez de apenas no canal de dados. Fazer isso exigia o uso do cérebro QP, e àquela altura eu sabia que os cérebros QP de Patrick e de Susan estavam ativados o bastante para aguentar. Depois de uma pausa, Patrick aumentou seu relato dizendo para Susan: "Você parece ter ficado muito magoada e rejeitada pelo que fiz. Permiti que esse poderoso momento fosse absorvido." Susan olhou para baixo e parou de apertar a almofada. Perguntei como ela estava se sentindo. Ela disse que era a primeira vez em muito tempo que se sentia ouvida e reconhecida por Patrick. Eu conseguia ver o balão de ar quente da raiva dela se esvaziando um pouco. Ela afundou mais um pouco no sofá e seus ombros relaxaram. A regra QP da comunicação. Nesse ponto, desenhei os canais de dados QP para ajudar a ilustrar a regra QP da comunicação. As pessoas não se sentem verdadeiramente ouvidas até que sua comunicação pelo canal QP seja sentida e reconhecida. Ser ouvido e respondido no canal de dados não é adequado. Essa frase acendeu uma luz imediata para os dois, e eles começaram a sentir com entendimento. Patrick disse que finalmente conseguia ver o desenho de tantas discussões fúteis e circulares deles. Susan reclamava de algumas coisas durante alguns minutos e Patrick fazia seu melhor para entrar no modo de ouvinte e permanecer lá. Ele então respondia imediatamente com uma possível solução para o problema que Susan tinha articulado. A nova percepção dele era que ele só estava ouvindo e respondendo o canal de dados. Susan respondeu, e isso me deixou furiosa por ele não estar realmente me ouvindo e nem reconhecendo meus sentimentos. Eu não queria soluções. Até achava insultante que ele achasse que eu precisava da brilhante mente dele para resolver nossos problemas unilateralmente. Ele me tratava como uma funcionária procurando com um problema. Mais do que tudo, eu precisava me sentir ouvida. Até hoje, não consigo me lembrar da última vez em que me senti ouvida ou vista ou reconhecida em nossas discussões. O incrível foi a forma como Susan disse isso tudo, com calma e clareza. Não havia sinal da amargura do crítico que tinha dominado parte das declarações anteriores. A voz perspicaz do sábio estava dando nomes aos bois, e o jogo de culpa e vergonha do crítico não estava por perto. Eu sabia que a atitude defensiva do sabotador de Patrick não seria despertada. Pedi que Patrick pensasse no motivo de fazer o que fez. Ele disse que se sentia mais à vontade com resoluções de problemas racionais e menos à vontade no nível do que eu estava chamando de canal QP de emoções, aspirações e necessidades mais profundas. O canal de dados e a mente racional eram as ferramentas que ele conhecia melhor. Ele achava que estava fazendo um favor para si mesmo e para Susan ao oferecer soluções rápidas que podiam encerrar um conflito doloroso e complicado. Perguntei a Patrick se agora ele conseguia entender melhor porque até suas soluções mais brilhantes pareciam estar alcançando ouvidos surdos. Ele disse que achava que, até Susan se sentir ouvida, ela não estava disposta a ouvir o que ele tinha a dizer. Susan disse que talvez fosse verdade, mas não era uma decisão feita conscientemente. Não era dente por dente. Ela não estava escolhendo não ouvir até ser ouvida. Parecia ter acontecido de maneira automática. Lembrei a eles novamente sobre o problema do ovo e da galinha da comunicação. Se não nos sentimos ouvidos, não ficamos dispostos a ouvir o outro. Sugeri que seria um ato de generosidade alguém romper esse círculo vicioso e ser o primeiro a realmente ouvir o outro apesar de acreditar não ter sido ouvido. Alguém tem que tomar a iniciativa de afastar o crítico e buscar o sábio, estendendo uma mão convidativa para ajudar o sábio do outro a emergir. O conflito é o crítico de uma pessoa gritando com o controlador do outro, ou a vítima reclamando com o esquiva, etc. Os sabotadores não têm interesse em resolução. Depois de várias rodadas de 3 minutos revezando entre ser ouvinte e o falante, o modo de explorar pareceu gerar frutos significativos de descoberta. Como costuma ser o caso, Susan e Patrick descobriram que muitas de suas suposições prévias sobre as necessidades e as intenções do outro tinham sido falsas. Eles pareciam entender bem mais sobre as verdadeiras intenções. Aspirações do outro. A fase de explorar costuma perder o gás depois de um tempo, e fica claro que cada lado não tem mais nada a acrescentar e se sente completamente ouvido. Ficou óbvio que podíamos seguir em frente. Ter empatia. Depois de anos de conflito, as pessoas tendem a não querer abandonar as mágoas de seus sabotadores e ter empatia pelo outro. Isso requer uma transição significativa para o cérebro QP. Mais ainda do que tínhamos conseguido até então. Guiei Susan e Patrick por 15 minutos de ativação do cérebro QP para acelerar o progresso. Eles agora seriam mais capazes de usar o poder de empatia do sábio. Sugere que demonstrar empatia pelo outro é um ato de generosidade. É questão de se colocar no lugar do outro, não só de ver, mas também de sentir o mundo pelo ponto de vista do outro. A empatia é questão de sentimento, não de pensamento e nem de análise. Costumamos ficar relutantes em ter empatia pelo ponto de vista de outra pessoa, porque tememos que, ao fazer isso, estaremos legitimando e encorajando a posição dela e minimizando a nossa. Eu precisava que Susan e Patrick dissociassem essas duas coisas. Ter empatia por uma pessoa que acabou de bater com o dedão do pé não significa que você está recompensando o descuido dela, nem encorajando que faça novamente. Apenas significa que você está sentindo a dor dela e demonstrando isso, a empatia deve ser dissociada da resolução de um problema. É um poder separado do sábio que torna as pessoas mais dispostas a levar os poderes dele para suas interações, tais como a inovação, a navegação e a ativação. Essa distinção pareceu tranquilizar as preocupações de Susan e Patrick sobre ter empatia total pelo outro. Baseados em descobertas que fizeram durante o modo de explorar, pedi que se colocassem no lugar do outro e relatassem como deve ser do ponto de vista dele. Sugere de novo que a empatia do sábio era um grande ato de generosidade, principalmente para quem tomava a iniciativa. Susan se sentiu inspirada por isso. Ela se ofereceu para ir primeiro. Ela refletiu e começou calmamente. Patrick, no seu lugar só posso imaginar como deve ter sido difícil tomar a decisão de cancelar a viagem. No seu lugar, percebo algumas necessidades ocultas que podem ter feito parte do conflito. Uma necessidade é a de cuidar de sua família financeiramente. Entendo depois da nossa conversa de hoje o quanto isso pesa sobre você. Suponho que outra necessidade relacionada
Ao trabalho pode ser a obrigação que você sente perante seus funcionários e sua comissão diretora, mas há também as crianças e as férias sobre as quais elas falam e planejam há meses. Nesse aspecto, posso imaginar o sentimento de tristeza e culpa em dar a notícia para sua família, principalmente para Melody, que ficou tão abalada. Consigo imaginar a dor e o sentimento de estar sendo julgado quando todos ficaram com raiva de você e disseram que você estava sendo egoísta. Foi interessante para mim reparar como essas palavras fluíram de Susan, aparentemente sem esforço. Foi um grande contraste com o discurso mais controlado, cauteloso e elaborado de quando começou. Ficou claro para mim que uma parte diferente do cérebro dela, o cérebro QP, tinha ido para o banco do motorista. Com o cérebro QP, costumamos vivenciar um fluxo de pensamentos, palavras e ações mais fácil. Patrick pareceu emocionado. Ele era orgulhoso demais para demonstrar, então se mexeu um pouco, mordeu os lábios, limpou a garganta e se recompôs, olhando para baixo o tempo todo. Eu sabia que estava profundamente tocado e em sintonia com seus sentimentos, o que não era comum para ele. Eu não queria fazer uma pergunta que fosse levá-lo de volta à sua zona de conforto de análise racional, então permiti alguns minutos de silêncio para que os dois pudessem permanecer na experiência emocionante. Em seguida, perguntei a Patrick como ele se sentia. Ele disse que quase desabou quando ouviu Susan dizer que imaginava que ele devia ter se sentido magoado e julgado. Ele nunca tinha admitido esses sentimentos, nem para si mesmo e nem para Susan. Antes só tinha manifestado raiva. Mas quando Susan descreveu como achava que ele tinha se sentido, ele imediatamente se deu conta de que ela estava certa. E a raiva dele foi a maneira habitual de demonstrar seus sentimentos de mágoa e rejeição. Patrick se sentiu tocado porque, na disposição de Susan de ter empatia por ele, ele acabou tendo acesso a seus sentimentos mais profundos. Patrick estava descrevendo o fenômeno comum do sábio de uma pessoa ativar o sábio de outra. O cérebro QP de uma pessoa, incluindo circuitos de empatia, amplifica o cérebro QP na outra. Como o circuito da empatia funciona nos dois sentidos, Patrick estava agindo com mais empatia não só com Susan, mas consigo mesmo. Em seguida, pedi a Patrick que relatasse como era estar no lugar de Susan. Patrick ficou em silêncio por um bom tempo. Em seguida, começou a falar como se ainda estivesse absorto em pensamento. Disse que o que tinha acabado de perceber ao se colocar no lugar de Susan era o quanto devia ser difícil para Susan se sentir tão dependente dele. Os dois tinham se conhecido em uma faculdade de administração de alto nível, e a carreira de marketing de Susan depois da faculdade foi ainda mais bem-sucedida do que a de Patrick. Ela tinha chegado a gerente de marca em uma grande empresa de bens de consumo em tempo recorde, e teve salário mais alto do que o de Patrick durante um tempo. Mas então vieram os dois filhos em um intervalo de 3 anos. Susan tinha voltado a trabalhar um ano depois do nascimento de Melody, mas não sentiu a mesma energia e não quis delegar a educação dos filhos a uma babá. Assim, decidiu parar de trabalhar e ficar em casa com eles. Susan nunca tocará no assunto com ele, e Patrick ficou pensando quanto devia ser difícil para uma mulher do nível de inteligência e ambição dela se sentir dependente dele financeiramente. Ele ficou perplexo com essa percepção. Ele elaborou um pouco mais sobre isso e depois fez silêncio. Perdido em pensamentos. Eu não precisei olhar para Susan para saber que isso devia tê-la afetado. Permiti mais um minuto de silêncio para que ela processasse essa generosa oferta de empatia de Patrick. Ela manifestou tanto surpresa quanto gratidão por Patrick ter tido essa percepção do nada, o que, mais uma vez, é uma característica do cérebro QP. Ela explicou que lutava com as questões de identidade e valor nos meses recentes, sentindo um pouco de culpa quanto às escolhas que fez. Ela se perguntava se tinha fugido dos desafios do trabalho ou se tinha feito uma escolha positiva de se concentrar na criação dos filhos. Perguntava-se se tinha energia e motivação para uma segunda carreira. Ela chamou isso de sua ardente crise de meia-idade e sugeriu que tinha tido ressentimento de Patrick e o culpado por parte de sua situação, apesar de ele sempre ter apoiado qualquer escolha que ela fizesse. Ela agora percebia que isso era parte do que alimentava a raiva dela por Patrick quando ele parecia dar uma prioridade maior à carreira do que à família. Essa foi uma suposição que ela fez sobre Patrick que ficou esclarecida durante o processo de exploração. Com esse tipo de comunicação com empatia, agora ficava claro que o sábio estava completamente ativado nos dois pelos passos de explorar e ter empatia. Agora estávamos prontos para seguir para a inovação. Inovar. Quando o conflito é abordado no nível de posição, o topo do iceberg, só há 2 caminhos. Ou uma pessoa perde e a outra ganha, ou os dois cedem e abrem mão de alguma coisa importante para si. Nenhuma dessas alternativas é atraente. A abordagem do sábio não é ceder. É ir mais fundo na pirâmide para descobrir necessidades e aspirações escondidas e gerar soluções criativas que falam a essas necessidades e aspirações para os dois indivíduos. É questão de expandir a torta antes de dividi-la. Susan e Patrick tinham descoberto muito sobre as aspirações um do outro. Patrick aspirava a continuar a ser um CEO responsável, que para ele era referente ao seu papel de provedor. Queria encontrar uma maneira de equilibrar melhor esse papel com o de pai e marido, para que Susan e os filhos não se sentissem enganados e nem com menos prioridade. Para Susan, estava claro que ela aspirava a reconquistar seu respeito próprio como líder inteligente e eficiente. Ela não sabia ainda se isso envolveria voltar a uma carreira de meio período ou de tempo integral. A essa altura, o casal tinha a informação de que precisava para entrar no modo de resoluções criativas para os problemas usando o poder do sábio de inovar. A energia do sábio estava firmemente estabelecida entre eles. O crítico não se encontrava nas redondezas do cérebro QP estava completamente ativo. Eles encontravam-se no vórtice positivo, e podíamos sentir a força da energia elevadora. Portanto, não senti necessidade de dar a eles qualquer estrutura, como jogo de poder sim, e para impedir a interferência do sabotador. Só dei um lembrete de que a fase de inovar seria mais bem-sucedida se eles deixassem completamente de fora qualquer avaliação e apenas se concentrassem em ter o máximo de ideias possíveis sem se preocupar se eram práticas. Navegar. Depois de 45 minutos, a fase de inovar perdeu fôlego. Sem a interferência do sabotador, uma tonelada de ideias foi gerada, e Susan e Patrick precisavam fazer algumas escolhas. Para identificar as coordenadas apropriadas para usarem a bússola de navegação, sugere o jogo de poder de olhar para o futuro, e fiz a seguinte pergunta. No final de underline, 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 ao olhar para trás, como eu gostaria de ter me conduzido, independente do resultado. Eles precisavam escolher a coisa apropriada para colocar na lacuna. No final de um ano, no final da vida da empresa, no final do período em que os filhos ainda morassem com eles, no final da vida, considerando a natureza de longo alcance das aspirações que eles estavam considerando, os dois escolheram no final da vida, como forma de avaliar suas opções. Isso os ajudou a delimitar e priorizar as escolhas para uma quantidade gerenciável. Para Patrick, uma ação era separar períodos de tempo na agenda que seriam designados como momentos de família. Ele seria ativo para alertar a equipe e o comitê diretor quanto a esses
compromissos e declarar sua intenção de manter limites para proteger esses momentos. Articularia os motivos pelos quais achava que seria um líder mais eficiente como resultado. Para começar, compensaria a viagem cancelada e planejaria uma viagem surpresa para a família durante 2 semanas no verão. Essas seriam as férias mais longas deles juntos em anos. Uma das ações de Susan seria reativar seus contatos perdidos com o grupo de amigos da faculdade de administração, muitos dos quais agora se encontravam em posições de liderança. Esse seria um passo-chave para tentar responder-se e adquirir o respeito próprio como líder inteligente. E eficiente envolveria uma carreira de meio período ou em tempo integral. Ativar. Agora, precisávamos determinar o que seria necessário para passar para a apuração do sábio, sem a interferência e o drama dos sabotadores. Eu propus o jogo de poder de tomar o lugar dos sabotadores e pedi a Susan e Patrick que refletissem sobre seus críticos e sabotadores cúmplices, prevendo como tentariam sabotar suas ações. Antes do retiro, eles fizeram a avaliação dos sabotadores, e agora revisamos os resultados por alguns minutos antes de prosseguir. Patrick previu que seu controlador tentaria convencê-lo do plano para alcançar o equilíbrio maior e deixá-lo nervoso por delegar o que precisaria delegar para poder ter tempo livre. Pedi que ele previsse o que a voz diria em sua cabeça. Ele sugeriu coisas como: tudo pode desabar na sua ausência e o dano ser irreparável. E se as pessoas tiverem sorte e tudo for bem na sua ausência? E se todo mundo ao seu redor começar a ficar preguiçoso e a enrolar? Como o cérebro QP de Patrick agora estava altamente ativado, pedi que ele considerasse como. O sábio contestaria essas frases. Ele tinha uma resposta pronta para cada. Por exemplo, disse que, se as coisas desabassem na ausência dele, ele poderia transformar isso em dádiva de 2 maneiras. Isso despertaria e obrigaria algumas pessoas a agirem para ocupar o vácuo criado pela ausência dele. Também revelaria às pessoas que não eram capazes ou não estavam interessadas em ter trabalho, funcionários que talvez não fossem mais um bom investimento. As 2 coisas contribuiriam para construir uma equipe de liderança mais forte. Susan sugeriu que seu crítico e seu esquivo juntos tentariam atrapalhar suas ações. Disse que o crítico a deixava constrangida de falar com os ex-colegas bem-sucedidos sobre a escolha de fazer um hiato na carreira. O esquivo usaria esse constrangimento como desculpa para adiar o contato com eles. Pedi que ela previsse o que sussurrariam em seus ouvidos. Ela disse que diriam coisas como: talvez você não seja tão inteligente quanto pensou que fosse, talvez você tenha sido preguiçosa e medrosa demais para voltar ao trabalho. As crianças foram apenas uma desculpa, e seus colegas vão ficar entediados com você agora. Vocês têm tão pouco em comum. Susan também tinha respostas do sábio prontas para esses pensamentos. Eles agora estavam prontos para passar para a ação. Preservando o impulso. Eu tinha ajudado a energizar os cérebros QP de Susan e Patrick durante nosso retiro, que deu a eles maior acesso aos seus sábios. A questão era como manter esse acesso além do retiro e manter o impulso dado. Os 2 concordaram em fazer 100 repetições QP todos os dias. Também concordaram em dar um tempo durante qualquer conflito grande que parecesse estar saindo de controle e passar para a estrutura de audição do antropólogo fascinado que tínhamos treinado. Tivemos um novo encontro 3 meses depois do retiro. A pontuação QP do casamento de Susan e Patrick que tinha aumentado para 77, então eu soube que o relacionamento estava sendo impulsionado pelo vórtice positivo. Susan e Patrick agora estavam cientes de que nosso retiro tinha marcado uma virada no relacionamento deles. Eles aprenderam a aceitar, em vez de evitar as áreas de conflito, como forma de aprofundar continuamente o relacionamento. Disseram que os 2 voltaram aos velhos hábitos às vezes. Em algumas ocasiões, tiveram brigas feias em que ficaram zangados demais durante um dia para seguir a estrutura sobre a qual tínhamos concordado. Mas, em geral, se recuperaram bem mais rápido desses contratempos e tentaram transformar até aquelas brigas em oportunidades de aprendizado contínuo. Isso indicava que os músculos do sábio estavam ficando mais fortes pela prática. O glacê do bolo foi o relato de que os músculos do sábio que eles tinham desenvolvido para lidar com os desafios do relacionamento agora estavam compensando em outras áreas da vida. Isso ficou evidente no feedback anual de Patrick da empresa. Ele recebeu elogios por ser um ouvinte líder mais reflexivo. Tive conhecimento disso em primeira mão, é claro, pois estávamos trabalhando juntos para ajudar a equipe dele a aprender como controlar o poder dos conflitos da equipe, usando as mesmas técnicas. Conflitos de equipe. Os passos para controlar a dádiva do conflito em ambiente profissional são idênticos aos que exploramos até aqui, embora as seguintes considerações adicionais sejam úteis. Item ativação do cérebro QP. Se a energia e a atmosfera de uma reunião de equipe parecem negativas e carregadas de energia de sabotadores, você vai ter uma batalha morro acima para tentar fazer cada pessoa mudar individualmente. Isso acontece porque a equipe está coletivamente presa no vórtice negativo. Nessa situação, recomendo um exercício de ativação do cérebro QP de 5 a 15 minutos para ajudar a silenciar as vozes dos sabotadores e a dar a todos melhor acesso à sabedoria de seus sábios antes de prosseguir. Item a regra de conflito 80-20. É raro existir um conflito em que alguém esteja 100% errado. Em geral, digo para as pessoas em conflito se lembrarem de que tem pelo menos 20% de culpa. Encoraje as pessoas a passarem de tentar provar os 80% de culpa da outra pessoa para descobrir os 20% com que estão contribuindo. Isso muda o foco da conversa da culpa do crítico para a exploração e curiosidade do sábio. Como forma de as pessoas explorarem suas contribuições de 20% para o conflito da equipe. Peça que cada pessoa na equipe avalie seus próprios sabotadores e compartilhe a forma como alimenta conflitos. Item conflitos como dádiva. Algumas equipes e muitos indivíduos dentro delas têm grande aversão a admitir abertamente que existe um conflito em andamento. O conflito então se torna o grande elefante na sala que todo mundo tenta desesperadamente evitar. Todas as pessoas deviam ser encorajadas a nomear cada elefante na sala. As pessoas estarão bem mais dispostas a fazer isso se virem que os conflitos podem ser transformados em dádivas. É impossível um relacionamento, seja pessoal ou profissional, alcançar seu potencial total sem abraçar e controlar o poder dos conflitos que surgem inevitavelmente. Deixe que o sábio mostre o caminho. Capítulo 12. Estudo de caso. Vender, motivar. Boa. Uau. Lei de Pareto, 80-20. Usando isso para a questão do fracasso, do conflito, ou o que quer que seja, e substituir a palavra culpa por responsabilidade. Culpa é um saco de pedra que você carrega nas costas, serve para nada.
Absolutamente nada. Tem que traduzir isso com responsabilidade. Ser responsável por aquela ação. Não importa se é 20%, se é 10%, se é 30%, se é 2%, não importa, né? Então, ter a plena consciência de que você sempre tem uma parte de responsabilidade pelo fracasso, pelo conflito, e não tem nenhum problema, porque uma relação é conflituosa e violenta. Isso é outra coisa que as pessoas não falam. Você não vai ver ninguém, cara. Assim, eu não achei em lugar algum. Isso é um estudo meu, da minha iniciação científica, de que a violência, ela nunca vai ser... Ela faz parte. Não tem como se acabar a violência. Tem que ver que tipo de violência é, de que forma que ela se dá, mas as coisas, elas são assim. Faz parte da natureza ter esse ingrediente. Então, é saber lidar com isso, é saber olhar para esse lugar. Quanto violento eu estou sendo, quanto intransigente, quanto rígido, são coisas, né? Ou desleixado, percebe? Quanto eu estou sendo lascivo nesse lugar. Assumir a responsabilidade por aquele lugar, né? Tá bom? Tudo bem, alguém quer trazer alguma consideração final? Então, nós vamos seguir nossa existência. Não? Silêncio é uma prece? Tá bom. Então, um beijo na alma de vocês. A gente se vê por aí. Lembre, stories. Instagram tá aí. Nutelas, vídeos curtos entrando. Enfim, acompanhe a gente. E nós estamos de novo ao vivo amanhã, às 5h14, para a última parte da liderança 514, falando sobre adaptação. Tá? Adaptação. Sim, Rita de Cássia. Oi, eu ouvi tudinho na correria aqui, fazendo uns concertos, uns arrumações aqui. Essa de conversar e saber o que o outro pensa, que às vezes a gente imagina o que o outro pensa e é totalmente diferente, né? Agora precisa ter abertura, né, para outra pessoa realmente dizer, porque eu acho que fica muito assim, quando é duas pessoas ou grupos, ficam muito polarizado e não querem ouvir o outro lado, como esse casal aí, porque havia amor entre eles, né? Então, é isso aí que eu percebi hoje, muito legal, gostei dessa leitura. Então, é interessante isso que você está trazendo, né? Porque não dá para exigir isso do outro. E se o outro não tem, cabe a gente fazer o quê? Se afastar. Deixar ele ser feliz e viver o que ele tiver que viver na rigidez dele. Não cabe a gente convencer nada. Não, você precisa me escutar, porque tem que ter uma visão empática, uma escuta empática. Se ele não tem, ele não tem. É simples assim, né? Eu falei, né? Se tem amor, mesmo fraternal ou de trabalho, se tem um objetivo comum, é importante, né? Que pelo menos um ceda para ouvir o outro. Aí depois ele fala, só que pelo que eu percebo, né, nas minhas terapias e tal, é que as pessoas querem, cada uma quer ter razão, quer falar seu ponto de vista, não quer ouvir o outro. Se afastar logo, se não tem objetivo comum, concordo com você, mas se tem, eu acho que tem que tentar. Porque senão a gente vai se afastar de todo mundo, Luiz Marcelo, porque a maioria das pessoas são assim, né? Acham que estão com a razão e pronto, não querem ouvir o outro lado, não. Bom, então é isso, é testar e corrigir e ver o resultado, né, disso. Então, é continuar testando, para mim é murro de ponta de faca, né? Na hora que você fala do amor, por exemplo, você falou da razão. Falei do amor natural, amor ágape. Então, a hora que a gente está olhando para o amor, e a gente já sabe disso, você fez o programa 12 em 12, não há fundamento sem justiça, só com amor. Não há fundamento só com justiça sem amor.
Então, eu posso amar muito aquela pessoa, mas eu não sou justo. Ser justo é ter abertura, é tudo isso que você está dizendo. O que adianta, entendeu? Eu amar aquela pessoa. O inverso é verdadeiro. Nossa, eu tenho uma justiça muito, a razão, etc., mas não tenho amor algum. Ou seja, não tenho flexibilidade na história. Não vai adiantar nada. Eu preciso ter o amor e a justiça junto. Agora, Isso, bacana. se há uma abertura, que é o que você está dizendo, se há uma abertura, entende, da pessoa, está te escutando, está construindo esse lugar. Olha, eu não sei, mas eu estou construindo. Cara, interessante isso, eu não dou conta desse lugar ainda. Bom, beleza. Se você vê uma potencialidade, beleza também. Agora, se você está na frente de uma pessoa que está rígida, que tem soberba, que tem arrogância, que falta justiça, ou tem uma justiça desmedida, justiceira, né? Às vezes a pessoa está tendo uma justiça justiceira, acha que está sendo justo. É um desamor total. Às vezes a pessoa está tendo um amor apegado, né? É um amor desmedido, o amor apegado, né? Falta justiça nesse lugar. Então, se você tem um nível, e nós estamos falando de um nível de excelência, né? Nós estamos falando de 72 de QP aqui. Nós estamos falando de empresas que são feitas para vencer. É desse lugar, né? Então, não adianta, você entende? Você querer falar para o Putin não ir brigar na Ucrânia, entendeu? Você vai ficar falando no evento, né? É essa a questão. Muito bem. Muito bem, ok. Legal, mas é isso. Acho que o recado que você está trazendo, Rita, eu acho que você está salientando, serve para aqueles que aqui estão nos escutando e que têm esse lugar aberto, entende? De falar, uau, caramba, é verdade, é isso, entende? Então, nós estamos falando para as pessoas que querem evoluir, que querem um autoconhecimento, é para esse lugar, entendeu? Né? Para os outros, não, eles estão ainda num processo que vão precisar quebrar o joelho, né? Vão ter que dobrar o joelho, quebrar o joelho e aprender o que é isso, tá bom? Muito bom! Um beijo para vocês, queridos, a gente se vê por aí. Valeu!